Boa noite, gente. Paz do Senhor. Mais uma aqui podcast, mais uma segunda-feira. Agradecido demais pelos comentários, pela a interação de cada um de vocês. Muito obrigado, gente. A gente fica muito feliz por cada depoimento ali, por cada mensagem. E isso faz com que a gente se alegre mais em continuar cada vez mais trazendo testemunho de pessoas que realmente aconteceram com Cristo, né? É impossível não ser o mesmo em ter encontrado Cristo. Jesus, ele é demais, gente. Jesus é demais. Então, por favor, fica aí que você não vai se arrepender, que tem muita coisa bacana. Gente, quero agradecer de cara já aos nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso e Granado Corretor de Imóveis. Você que de repente quer se tornar um apoiador da gente, por favor, vai estar passando aí os nossos contatos aí, rede social. Vai ser um prazer ter você com a gente. E aproveita aí, se inscreva no nosso canal. Importantíssimo, gente. Se inscreva, você que estiver olhando aí, se inscreva, dá um apoio pra gente, aciona o sininho, dá um joinha aí e comente o que você tiver aí em relação ao vídeo, em relação à história, que vai fazer também com que cada vez mais, e compartilha, porque o compartilhar é que leva a gente em muitos lugares, muitas casas, para que Jesus faça a obra em nome de Jesus. Fica aí, gente, você não vai se arrepender. Hoje é uma história de um casal abençoado e eu tenho certeza que vai impactar, né? Amém. Semana passada tivemos a Aline e Vitor, já foi uma história muito bacana e eu tenho certeza que a segunda vai impactar ainda mais. Deus abençoe a todos. Maqui Podcast. Christian, Bruna, nossa, prazeraço ter vocês aqui, gente. Sejam muito bem-vindos no Maqui Podcast. Não sei nem por onde começa, vou começar pelo Christian aqui. Obrigado, seja bem-vindo, pastor, mano. Obrigado. É uma alegria estarmos aqui nessa noite. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Nós estamos com o coração cheio de alegria por aquilo que Ele já está fazendo e compartilhar um pouquinho. Amém. E também por aquilo que Ele vai fazer através desse podcast, né? Nós Amém. acompanhamos aí Amém. A entrevista com a Aline, ali o testemunho dela e foi extraordinário. É top, é top. Bruna, pra quem não sabe, a Bruna, ela fez uma entrevista aí na internet. Sim. Aí, onde viralizou, né? É verdade. Porque quebrou um pouco os paradigmas, né, Bruna? Que na realidade rachou muito pensamento aí, né? Empoderado. É verdade. Mas que bacana, Bruna. Eu fiquei feliz demais em ver todo aquele acontecimento. Seja bem-vinda no nosso podcast. É um prazer estar aqui, pastor, poder compartilhar um pouquinho da nossa história, daquilo que Cristo, né, nos separou para falar, né? Nós carregamos uma mensagem e é isso que nós trouxemos aqui nessa noite. Amém, amém. Para quem não sabe, esse casal abençoado, gente, congrega comigo lá na casa do Pai, né? A gente não teve... até porque começa e termina e é aquela correria, né, Christian? E a gente quase não tem tempo de interagir, falar Sim. e conversar, né? Mas são pessoas maravilhosas de Deus. O Christian canta, assim. O homem, quando ele pega o microfone e a Bíblia na mão, já sabe. Inclusive, vou te falar, né, Christian? Essas primícias aí, eu olhei e disse, cara, eu tenho que conhecer o lado pregador desse rapaz. E foi top demais. Como é que foi, mesmo. Mano? Foi extraordinário, pastor. Foi compartilhar uma palavra, né? E essa palavra ele já tinha falado comigo, já ali no ano passado, uns 3, 4 meses atrás, eu tinha compartilhado com a Bruna sobre os amigos do noivo. Amigos, né? Então, removendo essa questão do peso, né? Porque o amigo, ele não é o noivo, ele não é dono da noiva. O amigo, ele tem a responsabilidade de cuidar, mas ele não cuida como dono, ele cuida como amigo. Uau. Então, essa foi a vertente para que Deus trouxesse ali no sentido da igreja, do corpo de Cristo. Então, foi incrível. E o incrível também que, pô, nem tu falou, né? Tu falou, cara, Deus me deu há 3 meses a palavra, né? Sim. Então, tipo assim,
Não quer dizer que o momento que Deus dá a palavra quer dizer, não, amanhã tu vai pregar. Isso. Uau, cara. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo, né? E quando veio o convite, disse, pô, é agora que eu vou te parar esse rojão. E foi assim mesmo, foi assim, o pastor Wanderley, quando convidou ali, eu falei, pastor, já tem uma palavra, já, Deus já falou comigo, já. Uau. E foi uma experiência incrível, ele foi logo no segundo dia já, né, quase uma abertura ali, após verdade. O Douglas, que já foi extraordinário também, mas o que nós recebemos de testemunhos... É verdade. Na realidade, se a gente parar para analisar, 3 meses antes, foi uma profecia para 2025. Sim. Sim. Né? Sim. É uma palavra para caminharmos, exatamente. 3 meses antes, cara, é porque Deus já estava dando uma direção já para o outro ano. Sim, inclusive Deus falava sobre famílias que são amigos do noivo, né? Sim. Até ali um trecho da ministração, bem ali no final, quase próximo ao apelo, eu lembro que o Espírito Santo falou para mim lá na hora, enquanto eu estava ministrando, né? Convide aqueles que cresceram num berço cristão evangélico, vamos dizer assim, e que ouviram muitas coisas dentro da igreja. Né? Independente, não estou me referindo à casa do Pai, mas a todas as denominações, né? Que cresceram ouviram muitas coisas sobre quem é a igreja e se frustraram com isso. Não somente aqueles que se machucaram, porque existe aqueles que viveram uma experiência ruim, mas existe aqueles que só ouviram. Uau. E aí o amigo, ele entra nesse momento, ele chega nesse momento, ele vem para mostrar que a noiva, ela pode ter momentos em que ela vai estar inconstante, mas quando você olha para a noiva com o olhar do noivo, você vê que a noiva, no seu estado original, ela é perfeita aos olhos de Deus, aos olhos do noivo, de Cristo, né? Então essa foi a base ali para a gente poder compartilhar e é algo que tem transformado os nossos dias, né? É verdade. É incrível mesmo. Pastor. Essa palavra foi gerada, né, nesse ano de 2024, à medida que nós vivemos a visão GPS, sabe? Isso. Quando nós tivemos a oportunidade de ter contato, né, com o pastorear famílias, né? E ali o Senhor começou a trazer para nós, isso aqui não é um peso, nunca foi e nunca vai ser. Caramba, né? Uau. E ali Deus começou a gerar dentro de nós essa mensagem, né? E aí, quando o Christian falou, olha, Deus está gerando isso, a gente olhou para trás e a gente falou, uau, quão foi importante viver tudo isso. Porque foi a vivência que nos deu essa mensagem. Isso é muito poderoso, meu Deus, né? Tá, é uma mensagem que nós vivemos. Sim, e quando tu fala isso gerado no GPS, né? Sim. Esse, quem não sabe, o GPS é grupo de pastoreio, né, gente? Isso. Familiar, né? De casa. Isso é uma coisa que vocês caminham já há muito tempo? Sim, nós caminhamos de GPS já. A visão da casa do Pai, desde quando era ali aqui quadrangular do avivamento, né? Sempre foi, antes era chamado de PG, já foi chamado de célula, mas a missão sempre foi gerar discípulos. Sempre foi. Então, quando nós só participávamos, ou quando nós lideramos já GPS ou PG, na época de jovens, sempre foi essa a missão. E aí, no ano de 2024, ali nós abrimos para casais, para família, né? Nós temos 2 filhos, então é para toda a família. E nesse ano a gente vivenciou mesmo essa palavra. Qual é o nome deles mesmo? A Zoe tem 5 anos e o Noah tem 4 anos. Top demais. Deixa eu ver uma coisa com vocês. Vocês vieram da onde? Vocês são da onde? Vocês se conheceram como? Já aproveita e conta pra nós aí. Não sei se vai iniciar o Christian ou a Bruna. Não, eu vou iniciar falando de onde eu sou. Eu vou deixar a parte pra Bruna ali de contar. Mulher tem muitos detalhes, né, pastor? Você sabe, né? Eu que sei. Bom, eu sou natural daqui, de Santa Catarina, sou de Camboriú. Sou cristão, conheci a Cristo de 7 para 8 anos. Eu lembro que na época era o movimento dos juniores, das crianças, ali na Igreja Quadrangular do Monte Alegre. Inclusive, foi a igreja onde a Aline compartilhou aqui quando ela esteve aqui. Eu nasci na minha fé lá, eu e meu irmão, na época, né? Nós íamos nos juniores. E a partir dali, começou uma caminhada com Cristo, né? Em seguida, os meus pais vieram para a igreja. Depois de alguns anos, nasceu minha irmã. Eu tenho meu irmão mais velho. E também tenho uma irmã mais nova também. Então, a partir disso... Isso, eu sou filho do meio. Filho do meio. Cheio de vida, hein, pastor? Cheio de vida. Já imagina, já, né? A pastora Gica tem umas histórias engraçadas, porque na época ela era diaconisa, e ela sempre fala, meu Deus, você fazia bagunça, meu filho. Eu falo, então... Cheio de vida. Pô, mas acalmou depois de velho, né? Porque ele parece tão sereno, né? Às vezes parece. Acorda, Cristian. Parece. Tem que ter uma convivência, Bruna? Tem que ter. Entendi. Mas aí tem o Noah, né, pra representar bem. Muito bem. Eu sou natural daqui, pastor, né? Nasci aqui. Na verdade, eu sou uma filha adotiva, né? Uau! Sim, sou filha adotiva. A minha mãe, ela não é daqui da região, né? Eu nunca tive contato com a minha mãe biológica, mas até onde eu sei, ela veio pra cá tentar a vida, né? Entendi. Ela foi uma mulher da noite. E eu acredito que eu sou fruto de uma noite, de um acaso, né?
E aí, uma tia minha trabalhava limpando a casa a qual ela trabalhava durante a noite, né? E ela precisava de uma babá, né? Ela estava sozinha, ela precisava de alguém que cuidasse. E aí, a minha tia fez a ponte para minha mãe adotiva. Falou, olha, a minha cunhada, ela tá em casa, ela cuida dos filhos. Então, de repente, seria bom para ela também, né? E eu saí do hospital, fui direto para casa da minha família adotiva, né? E desde então, eu fiquei ali. Aí, quando eu tinha 20 dias de vida, minha mãe foi embora, né? Ela simplesmente me deixou ali como um dia normal, né? Sim. E ela sumiu do mapa, assim, sabe? E meus pais até tentaram, tipo, ir atrás, através de jornal, através de rádio, né? Foram em vários lugares e não encontraram mais ela. Uau, e aí, olha como é incrível, né? E a minha mãe adotiva, ela pensava assim, eu sou a 4ª filha, né? Adotiva. Então, ela olhava para a situação dela e ela falava, meu Deus, eu não tenho condições, né? Eu já tenho 3 filhos. E aí, ela disse que por 3 vezes ela tentou me levar para adoção, num orfanato. E quando ela ia, ela disse que uma voz dizia, que era Deus, né? Não entrega ela. E ela voltava para casa com muito temor, né? Por 3 vezes ela tentou. E aí, nessa 3ª vez, ela compartilhou com o meu pai. E meu pai falou, olha, por mim eu fico com ela. E você? E aí, ali, os 2 decidiram entrar com o processo de adoção. Que top, e eu cresci nessa família. Eu vou ter que fazer um podcast com essa mãe, cara. Que top, Bruna. Que legal. Sim. Na realidade, é uma história, né? Com certeza, não sei se você tem vontade ou não de conhecer a mãe biológica. Já fui atrás, já. E teve resultado? Então, a gente já tentou por 2 vezes, né, amor? Sim. Depois da maioridade ali, né? Quando eu tava próxima de casar, eu sentei com os meus pais, né? Porque a minha mãe, ela sempre falava assim, a sua mãe sou eu. E eu entendo o coração dela, né? Claro. Mas aí eu expressei pra ela o desejo, eu tenho vontade. Porque às vezes, quando a gente olha pra trás, a gente tem um pontinho de interrogação, né? Eu imagino. E aí eu olhei pra eles e eu disse, esse é o desejo do meu coração, mas se vocês acharem que não é bom pra mim, se vocês se sentem incomodados com isso, eu vou respeitar, né? E ali eles falaram, não, então você pode ir. E aí a gente até tentou, mas a advogada até disse que ela dá indícios de alguém que não gostaria de ser encontrado. Então a gente tentou de diversas formas e não conseguimos. Então ali eu entendi, né, que se for realmente para isso fazer parte, né, Deus vai trazer. Ele que vai Exatamente. Amém. História de vocês. História, né? Já começou bem, né? Nossa, história impactante pra caramba, né? Isso aí já dá outro podcast já. Meu Deus do céu. Mas como é que se encontraram? Como é que, apesar que são daqui de Camboriú, né? Sim. Mas não nos conhecíamos, né? Nunca tínhamos cruzado na rua, nada. Quer que eu fale? Não, pode falar. Então, eu me converti aos 13 anos, né? Na casa do pai, né? Quando o pastor Vanderlei assumiu, eu estava ali. Uau. Inclusive, o primeiro culto dele ali na casa foi o meu primeiro culto também, sabe? E eu lembro, assim, porque foi o dia que eu aceitei Jesus. Né? Isso e ele ali no Santa Regina. O primeiro culto dele ali no Santa Regina, né? E aí, desde então, fiquei na casa. Tive um encontro com a paternidade de Deus, né? Aos 13 anos. E ali, aos 13 anos, eu decidi que eu guardaria a minha vida, o meu coração, né? Eu lembro de uma oração que eu fiz a Deus, que eu disse assim, eu desejo construir a minha vida em ti, né? E ali, passou o tempo, eu fui amadurecendo. E aos 15 anos, né? Comecei a sentir desejo, né? Aquele sentimento de amar alguém, de conhecer alguém. Mesmo nova, ali eu escrevi uma carta a Deus, né? A respeito da pessoa com quem eu queria me relacionar. Nossa. Coloquei desde características físicas, né? Tipo de comportamento, tudo. Descrevi ali. Eu lembro que eu olhava para os meus amigos e eu pensava, isso daí é algo legal. Então, eu escrevi. Não foi uma carta que eu sentei e eu escrevi. Mas ela levou um tempo até que eu concluísse ela. E aí, escrevi de forma ministerial, que eu esperava também. E eu lembro que no final, assim, eu escrevi, né? Forte. Senhor, né? Eu descrevi o tipo de pessoa com quem eu gostaria de me relacionar. Mas eu sei que tu sabes o que é melhor para mim. E existe uma coisa que eu quero te pedir, que se for necessário, eu troco todas as outras por essa aqui. Que Ele te ame acima de tudo. Uau. Foi isso que eu escrevi. E aí, entreguei essa carta ao Senhor. Né? E eu lembro que passaram ali um tempinho, eu até assisti uma mensagem que dizia assim, o amor acontece quando eu me torno a pessoa certa. E essa mensagem, ela impactou a minha vida, porque eu comecei a me comportar como alguém, né, que eu gostaria de encontrar. Tu entende? Eu comecei a viver a vida de forma diferente, nesse sentido, né? Como eu gostaria de encontrar alguém?
profissionalmente, espiritualmente, emocionalmente. Eu comecei a me comportar como essa pessoa. Focou nisso. Foquei nisso. Só que o meu coração, ele estava guardado em todo o tempo, né? Uau. E aí aconteceu de ter um retiro regional. E aí eu lembro que nesse retiro eu ainda não ia participar. Mas o Alex falou, não, você vai. Ele me buscou no meu trabalho. Ele falou, vou te levar em casa, tu vai fazer tua mala e você vai. E eu não imaginava que eu iria encontrar o Christian lá, né? Nós tínhamos uma amiga em comum. Essa amiga, ela era da igreja que o Christian ia e eles tinham passado pra nossa. E ela estava ali comigo, eu estava fazendo as boas-vindas dela na casa, né? E aí a gente foi. Quando a gente chegou no retiro, ela falou assim, quero te apresentar meus amigos da outra igreja. E tava o Christian e mais 3 amigos. E ela falou, esse é o fulano, esse é o ciclano, esse é o Beltrano e esse é o Christian. E aí, quando eu cumprimentei assim, peguei na mão dele, que eu olhei pra ele, e o Espírito Santo falou dentro de mim, você vai casar com ele. É forte. Tá? E aí, eu falei, tipo, meu Deus, eu tô doida. Tipo assim, eu tô num retiro regional, nem sei direito de onde ele é. Tipo, não associei que ele era de Camboriú também. E eu falei, nossa, nada a ver, assim, né? E aí, né, quer falar a tua parte? Eu também tive essa impressão do Espírito, né? Quando essa nossa amiga, a Vitória, ela apresentou. Aí, quando eu olhei pra Bruna, né? O Espírito Santo falou, essa vai ser a tua esposa. E foi nítido, assim. Só que quando ele falou, o que a gente pensa na hora? Coisa na minha cabeça. Loucura. Deve ser loucura, né? Loucura. Eu pensei, na época, eu falei, nem sei quem é essa conhecendo. menina, né? Da onde? Como que pode? E aí, a gente ficou na mesma gincana, né, amor? No mesmo grupo da gincana. E aí, o Christian muito entrão, né? Muito comunicativo sempre. E aí, ele já veio pegando no meu pé, brincando, assim, sabe? E eu já sou mais séria, né, pastor? Meu temperamento, ele é mais sanguíneo. Então, às vezes, eu dava uma patadinha, assim, de leve, sabe? Tipo, garoto, se toca. Tipo, garoto, acorda, se toca. E aí, ali, a gente desenvolveu uma amizade, né? Foi. Eu brinco que de 7 dias da semana, a gente se via 8. Porque a gente realmente firmou uma amizade, pastor. Isso vocês tinham 13, né? Eu tinha 17. 17. E ele tinha 19. Foi em 2013, no caso, que a gente se conheceu. Isso. No ano de 2013. Isso. E ali, a gente firmou uma amizade, né? E o Alex fez muito parte da nossa história, né? Ele era o líder de jovens na casa ali, né? Na casa do pai. E eu lembro que eu compartilhei com o Alex, ele conheceu o Christian, tudo. E aí, um dia ele chegou e falou assim, né? Eu compartilhei que eu estava começando a desenvolver um sentimento pelo Christian. E eu lutava contra esse sentimento, porque eu dizia, meu Deus, como assim? Eu conheci o Christian há pouco tempo, por que eu tô tendo esse sentimento? E Deus me lembrava da lista, porque o Christian tinha todas as características, né? E eu falava, meu Deus, é loucura, assim, né? Aí eu fui e compartilhei com o Alex, pedi, Alex, preciso de um auxílio, um conselho, né? E aí, nesse dia, foi muito engraçado, que o Alex falou assim, vocês vão sair hoje? Daí a gente falou, vamos comer uma pizza. Então, pronto, eu vou junto. Aí o Alex foi junto. A gente saía muito em amigos, né? Isso, sempre rodeado de amigos, né? E aí o Alex pegou e no final ele falou assim, gente, antes de eu ir pra casa, eu quero conversar com vocês rapidinho. O Christian não sabia, mas ele pegou e falou assim, a Bruna me procurou, ela falou que ela tá gostando de você e eu quero orar pra vocês se conhecerem, pra vocês serem mais amigos e vocês orarem de forma intencional sobre isso. Caramba. E aí eu lembro que eu só olhei pro Alex e fiz assim, vou te matar, Alex. Na hora eu só fiquei sério, né? E ali ele orou por nós e nós não imaginávamos que já era Deus trabalhando, né? E o meu pai, ele era extremamente ciumento. Extremamente. Meu pai, ele era daquele assim, tu vai chegar a que horas? 10 horas, 5 para as 10 ele vai me ligar. Aonde você tá? Pai, tô na rua de casa, eu vou sair no portão e eu quero te ver. Ele era assim. Cuidadoso, né? Exatamente. E aí eu lembro que eu falei assim pro Christian, né? Quando a gente começou a orar, eu falei, olha, quando chegar o momento de pedir a minha mãe em namoro, olha, tem que ser forte. Porque se o meu pai ou a minha mãe falar assim, não, eu vou respeitar. E assim, se a gente não souber ser amigo depois disso, você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha. Porque embora os meus pais não tenham conhecimento de Cristo, eu entendo quem eles representam na minha vida, né? Uau. E ali a gente orou, assim. E foi desse jeito, né, amor? E foi incrível, porque meu pai, ele era extremamente ciumento. Mas no dia que o Christian foi lá, né, amor, o pai... Se desarmou, Christian. Foi. Totalmente. E olha que eu tava nervoso. Meu Deus do céu. Lembro quando eu estacionei a motinha, né, amor? Lembra? Tinha uma Titã vermelha na época. Eu nem fui receber o Christian. Falei, se vira, Ela meu pai entrar sentado sozinho, na porta. imagina. Nem pra me receber, né? Eu lembro que eu cheguei, eu fiz uma brincadeirinha, não consigo lembrar agora exatamente o que foi. Tô nervoso, eu falou. cheguei e falei, meu Deus, tô nervoso, alguma coisa assim, né?
cumprimentei, enfim, a gente sentou ali na sala, mas algo que é muito interessante frisar, que a gente sempre gosta de falar, né? Eu sempre reforcei muito os princípios e os valores, Sim. né? Porque eu vim também desse entendimento, né? Embora eu vim também de um ambiente muito, de certa forma, religioso, eu vim muito da quadrangular bem raiz, mas eu vim guardado. Eu costumo dizer que a religiosidade, ela serviu para me guardar. Sim. Ela guardou o meu coração. Ela guardou a minha vida, me livrou de viver muitas experiências que talvez hoje eu me sentiria talvez não somente envergonhado, mas eu veria que eu teria perdido tempo. É que alicerçou, alicerçou os princípios, né? Isso. Isso foi pastor. muito forte, Muito. principalmente a Bruna falando ali, a base de princípio vocês tinham muito forte. Isso Sim. deve ter bugado a cabeça dos amigos da volta do mundo, né? Muito, Sim, muito. né? Aham. Porque não deve ter faltado, assim... Da escola. É, Todos e algo conheceram. que é bem interessante falar, pastor, é que o Christian, ele foi meu primeiro namorado em todos os sentidos. Ele foi o primeiro e único da minha vida, né? E vice-versa, né, E amor? também a Bruna foi minha primeira namorada e tudo, em todos os sentidos também. Top. Então foi uma experiência incrível. Depois, então, que houve o pedido oficial, algo que eu falei ali, né, pastor? Eu olhei nos olhos ali do futuro sogro na Como é que época, é o nome mas era dele? sogro Valmir. Seu Eu Valmir. olhei ali pro seu Valmir, pro sogro, e falei que eu iria respeitar a filha dele, que eu não iria tocar na filha dele, que nós seríamos um namoro baseado nos princípios cristãos, né? Que nos beijaríamos, mas que teria limites, haveria cuidado. E foi assim, pastor. Foi assim. Eu oro pra um rapaz assim chegar a falar Amém. comigo, mano. Amém. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Vai ser assim. Vai ser assim, em nome Vai de ser Jesus. assim. E aí, amor? E aí, Fala, enfim, Bruna, fala, começamos a namorar, né? Aham. E é algo que é bem interessante também falar, né? Nós namoramos 3 anos, até vir o pedido de casamento. E em tempo de noivado, nós ficamos mais 1 ano e meio. Olha Ao isso. total, foram 4 anos e meio, se guardando. Exatamente. Se Sem se guardando. tocar, 4 pastor, anos no e meio. sentido, né? E durante o tempo de namoro, né, a gente sempre conversou muito, pastor. Eu sou muito franca, eu gosto muito de diálogo, gosto muito de conversa. Já percebi, já percebi. Dá pra perceber, já né, vi, pastor? já vi. Porque quando a mulher fala e levanta a sobrancelha, É, já era. ela sempre levantou essa sobrancelha, Já era. sempre. Aquele é assim, cara. É uma mulher muito direta. Intensa, Muito né? decidida, É. E aí eu sempre compartilhava muito com o Christian, assim, né? Eu falava, eu gosto de diálogo, e ele era mais quieto, assim, né? É mais tímido, né? Mas ele aprendeu. Ele É. aprendeu, né? Hoje se comunica muito, né, amor? Sim. E a gente sempre conversava, eu sempre dizia assim pra ele, né? Eu quero que você seja franco comigo, né? Se em algum momento eu te abraçar e isso despertar algo em você, essa não é a intenção. Então eu quero que você seja franco, Sim. sabe? Que você sempre fale pra mim, né? Se alguma roupa que eu use ou alguma forma a qual eu me comporte, você precisa falar. Porque se o nosso namoro é santo, a gente precisa guardá-lo. Nossa, Né? que Então, top. a gente cuidava muito, assim, pastor, até em quesito de beijo, né, amor? A gente evitava muito, assim, sabe? A gente sempre procurou guardar. E assim, já que a gente entrou nesse assunto, né? Porque, cara, isso aí com certeza é tabu pra muita gente, principalmente É. cristão, gente. Sim. Porque na realidade, vai falar pra alguém que não entende esse princípio, é palavras ao vento, né? Sim. Sim. Não vai entender. Mas, cara, como é que foi, assim, lidar com a vaia externa, assim, vamos dizer assim, a voz externa, essa é a palavra, né? E querendo... E assim, acho que até, de repente, com certeza, até a voz interna, né? Que é Sim. aquele corpo, né? Sim. Igreja, amizade... Sim. Porque até mesmo nessa juventude da igreja, tem muitos que estão baseados ali na rocha, que estão ali centrados, focados, mas também tem, né, Sim. aqueles que estão ali para desvirtuar a mente Sim. e levar para um outro contexto, Sim. levar para outro lado. Como é que foi os dois lidar com isso aí? Acho que a base de tudo é o propósito, né, amor? Sim. Por nos conhecermos, já tendo esse propósito, pastor, de vida, né, da família, com os princípios cristãos, quando nos encontramos, isso eu vejo que foi a graça sobre graça, sabe? De Cristo ali, a gente vivenciou isso. Então quer dizer que vocês nunca tiveram vontade, que vocês não tinham? Claro que tínhamos. Sim. Só que quando você entende quem está te chamando, quando você entende aquilo que Cristo espera de você como um amigo, você vence isso. Claro. Você vence isso, e principalmente, acho que você não dá liberdade para Sim. isso, porque ser tentado não é pecado. Pecado Sim. é cair na tentação. Porém, também, ser tentado sempre na mesma área dá um alerta. Você precisa reavaliar. Será que o seu comportamento, aquilo que você está fazendo, é o lugar onde você está indo? Será que internamente não está buscando isso involuntariamente? Exatamente. Isso. Então, foi um tempo assim, 4 anos e meio. As pessoas ficam pasmadas mesmo quando a gente fala isso. Mas foi um tempo necessário.
necessário. Eu vejo assim que desde quando Deus convidou através do Alex a Bruna lá no mercado onde ela trabalhava, há 4 anos e meio, sim, foi necessário, pastor, a gente passar por esses 4 anos e meio, né? Porque logo depois aí também eu já fui, que a gente conheceu, eu não lembro agora quanto tempo exato que eu já fui para casa do pai. Mas acho que deu 1 ano, né? 11 meses. 11 meses. Isso. Porque eu congregava na quadrangular ali do Monte Alegre. Então, deu 11 meses, Deus falou comigo que era para eu ir. Porque geralmente existe aquela coisa cultural, né? Que a mulher acompanha o homem, né? Então, mas não foi ao contrário. Deus falou comigo. A Bruna nem sabia. Eu lembro que foi no dia 21 de novembro de 2014. Eu cheguei, conversei com o meu pastor da época, pedi a carta, né? Que era assim, ele me abençoou, tudo. Eu liguei pra Bruna e falei, amor, eu vou congregar aí. Ela, como assim vai congregar aí? Porque já existia um preparo dentro dela para vir. Mas por quê? Porque Deus falou comigo intencionalmente no sentido. Eu lembro que eu fui a alguns cultos lá. E quando eu ia, a mensagem da paternidade, a mensagem do reino, aquilo cativava. Os meus olhos brilhavam por aquilo. Eu sempre ministrei o louvor. Sempre cantei. Só que eu sempre desejava algo a mais. Eu não sabia onde encontrar esse algo a mais. Então quer dizer que você encontrou dentro de 4 paredes? Não. Aquele lugar apontou quem é a fonte da água viva. Sim. Então, através dali, eu conheci o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu conheci o Jesus que fazia milagres, que operava maravilhas e que sempre vai operar, porque é quem ele é também. Mas eu conheci a identidade de Filho de Cristo, que também me adotou, nos adotou, através da mensagem do reino. E foi ali. Então, eu vejo assim que foi uma escolha da minha parte, claro que foi, mas Cristo me chamou para isso. Sim. E o Espírito Santo falou muito forte comigo sobre isso. E você, mana? Pra mim, já ouviu aquela frase que diz assim, ó, quem foi muito perdoado, muito ama? Era assim que eu me via. E eu olhava pra Deus, assim, sempre como meu pai, assim, né? Eu me apeguei a Deus de uma forma, assim, você é o meu pai. E eu sempre olhei, eu não quero ferir o teu coração, sabe? Se isso fere o teu coração, eu não vou fazer. Então, eu sempre amei muito a Deus, né? Eu sempre fui muito grata por tudo que Ele fez na minha vida, né? Então, isso me fundamentou muito, sabe? Durante toda essa caminhada, né? E eu sempre falo também do poder da decisão, pastor. Né? Tu pode ouvir mensagens, tu pode andar do lado de pessoas que te alavancam pro lugar do propósito. Se você não decidir, você nunca vai viver. Sabe? Então, eu lembro dos dias, das minhas orações que eu falava pro Senhor, né? Eu decido, sabe? Eu decido. E ali eu firmei as minhas estacas, sabe? Eu digo que as minhas maiores experiências foram dentro do meu quarto. Né? Ainda adolescente, sozinha, conhecendo quem era Deus, né? Tendo uma revelação de um Deus paterno, né? Que em todo tempo esteve presente na minha vida. Embora figuras faltassem, Ele sempre esteve ali. Então, eu falava, eu entendi, sabe? Para que você me chamou? Então, eu não quero ferir o teu coração. E é isso. E ali eu entreguei a minha vida totalmente. Bruna, tu desde novinha, os teus pais, eles já te contaram sobre a tua história? Sim, quando eu tinha 4 anos, na verdade. A minha mãe não queria contar. Mas meu pai, ele sempre dizia assim, eu tenho muito medo de ela chegar numa fase e a gente contar ou ela souber por alguém, isso chatear o coração dela, né? Sabe por que eu pergunto, Bruna? Porque assim, eu conheço, eu lido muito com dependência química, né? Sim. Porque vem um pouco também da minha história. Então, aquilo que Deus cura, Ele projeta a gente pra... É verdade. É verdade. E aí, a maioria também tem uma história muito parecida, né? Mas parece que sempre se desenvolve por um lado de revolta. Sim. Sabe? Um lado de, então aconteceu isso comigo, sabe? Vou... Já que eu fui abandonado, cara, é muito impressionante, assim, a forma como tu fala uma forma muito empoderada daquilo que tu viveu mesmo. Sim. A tua família já conhecia Cristo antes? Não. O meu pai tinha medo, inclusive, dessa revolta, assim, né? Ao me contar ou eu souber por alguém, né? Mas os meus pais, eles até frequentavam um pouco a igreja, mas eles nunca tiveram a revelação do Cristo mesmo, assim, sabe? E eu lembro que desde pequenininha, pastor, eu tinha experiências com Deus, sabe? Eu lembro de uma vez que eu estava na casa de uma prima, né? E ela era 4 anos mais nova que eu. Eu tinha 8 anos, ou seja, ela tinha de 4 para 5 anos ali. E eu lembro que eu estava meditando sobre a minha história de vida, né? Falando com Deus a respeito disso. E eu lembro que eu comecei a escrever sobre a minha história. E ela se levantou do lado da cama, e isso me impactou muito, assim, ó, porque ali eu vi o poder de Deus manifesto, sabe? Uau. E ela disse assim, ó, pra mim, que
Deus sempre esteve comigo durante todo esse tempo, porque eu me questionava, por muitas vezes eu me sentia sozinha, porque eu olhava para minha família, e embora eu era pertencente, eu não me sentia 100%, né? Porque teve também toda uma questão, assim, né, ao redor, de pessoas olhar, você não é dessa família. Eu cresci muito com esse, né, com essas palavras. E aí, ali, eu tava escrevendo e Deus se revelou. Sabe, esse é o propósito. Né? Isso faz parte do que eu estou construindo em você. Então, em momento nenhum, se envergonhe, ou em momento nenhum, deixe que isso tome uma proporção ao ponto de eu não ter o seu coração, sabe? E ali aquilo me marcou, sabe? E desde então, eu comecei a ter experiências com Deus. E aí, com 13 anos, eu sempre fui muito decidida. Quando eu fui para casa do pai, que daí eu entendi que tudo aquilo vinha de Deus, que era Deus em todo o tempo, eu falei, é isso que eu quero para sempre. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu falei para os meus pais, eu quero me batizar. A minha mãe segurou por quase um ano. Não, você não vai, você não vai. E aquilo queimava, pastor. Eu assistia os batismos e aquilo queimava dentro de mim, mas eu sempre respeitei os meus pais, sabe? Top, até que um dia minha tia falou assim, eu lembro que terminou o culto da manhã, ia ter batismo. Todo mundo se dirigiu pro batismo e aquele dia eu tava muito triste, porque já vinha de tempo eu querendo, né? E eu fui para casa, não fui assistir o batismo. E aí, quando eu cheguei, eu falei, mãe, hoje é dia de batismo de novo. E a minha tia tava lá. E a minha mãe sempre dizia assim, não, tu vai crescer e tu vai se arrepender disso. Espera você chegar numa maturidade, assim, né, pra decidir. E a minha tia falou, se ela tem o desejo, por que você não deixa? E a minha mãe disse assim, se tu quer, então é agora. Eu lembro que eu corri, eu peguei a primeira roupa que eu tinha, cheguei lá correndo até o pastor que foi me batizar, e a pastora colocou a mão assim no meu coração, ela falou, meu Deus, o coração dela vai sair pela boca, assim, uau, sabe? Porque eu sempre fui muito decidida, sabe? E quando eu conheci Jesus, eu falei, meu Deus, eu sempre fui muito grata, né? Porque, sentido, né? Porque eu olhava pra minha vida, pastor, e eu pensava assim, eu poderia ter sido deixada no orfanato. Eu poderia ter sido abandonada na rua, sabe? A minha sentença poderia ter sido muito antes, sabe? Mas ele fez um caminho para mim por onde humanamente eu jamais poderia ir. Então, quando eu olho para minha casa, para minha família, para os meus irmãos, eu sempre falo assim, uau, Deus me deu uma família. Claro. Ele colocou alguém que eu pudesse olhar e dizer, cara, eu tenho um pai. Eu tenho uma mãe, eu tenho irmãos, ele me deu um lar, sabe? Então, eu sempre tive muita gratidão a Deus por isso, sabe? Por tudo que ele fez. É isso, Ele faz o órfão habitar em família, né? É porque, assim, é difícil em qualquer circunstância, que nem a Bruna falou, Deus está conduzindo até a história para um outro lado, assim, eu acho que é importante. O meu pai também, ele foi adotado, né? Na realidade, ele foi... não teve a mesma sorte, assim, de deixar, né? Ele foi colocado num cesto na frente da porta da casa dos meus avós. Uau. Então, tipo assim, por mais que ele sempre disse assim, sempre me trataram como filho, mas ao mesmo tempo, em qualquer circunstância, ou briga, ou discussão, soltava uma palavrinha mágica. Sim. Você não é daqui. Sim. Você não veio, você é intruso. Sim. E pra quem fala, não acontece nada, né? Mas pra quem ouve, é uma seta, né? E o inimigo, ele trabalha muito em função disso. Sim. O meu pai também, ele não se revoltou, se tornou um tenente-coronel aposentado da Polícia Militar, mas ele, ao mesmo tempo, ele é um cara muito difícil de lidar em relação a perdoar. Sim. Muito fechado. Não se movem, né? E agora, depois de mais idoso, parece que até piorou, assim, sabe? Sim. Então, a gente vê sequelas disso. Sim. Que foi um cara que não tratou. Ninguém bateu na porta dele para falar de Jesus, ou se Jesus mandou lá, ele não quis escutar. Sim. Então, ele é um cara de princípio, um cara de um monte de coisa, só que é do jeito dele. Sim. Então, por isso que eu te perguntei, realmente Deus conduziu já uma história diferente, já para trazer um itinerário diferente para esse contexto de história, né? Sim, eu cresci, tipo assim, a minha irmã foi a pessoa que eu creio assim, né, que quando eu cheguei na família, eu tinha 2 irmãos mais velhos e tinha ela era a caçula, ela era a única menina. Então, a gente costuma dizer assim que eu cheguei e eu roubei o colinho que era dela, né? De certa forma, porque como os meus pais, eles levaram quase 7 anos para conseguir a minha adoção. Meu processo, né? Assinado pelo juiz e tudo. Imagina. Então, meu pai, ele tinha uma super proteção, porque ele tinha muito medo, assim, de... Do nada, minha mãe chegar, por exemplo, na escola, ela tinha total direito e me levar embora. Então, eu sei que sobre ela veio uma carga muito grande, sobre a minha irmã, né? De você precisa cuidar, você precisa olhar, você precisa auxiliar, né? E aí eu entendo, porque ela era a fonte que mais me feria nesse sentido. Todas as vezes que algo acontecia, ela sempre falava, tu não é daqui.
Tu vai ser igual a sua mãe. Ui, tu sempre... Ó, meu Deus, tu vai ser igual a tua mãe. Então, eu ouvia isso diariamente, sabe? Mas dentro de mim, embora aquilo me chateasse, me gerasse uma revolta, né? Nunca foi sobre a pessoa dela, sabe? Eu não sei explicar, assim, mas eu creio que Deus, assim, dentro de mim, sabe? Em todo tempo, me ensinando a canalizar para o lugar certo, sabe? Para Ele. E não devolver para ela com ódio, com rancor, sabe? E eu falo que hoje a gente tem um relacionamento incrível, né, amor? Sim. Meus irmãos, assim, eu amo todos eles de paixão, assim, top, sabe? mano, que top. E me sinto muito pertencente, muito assim, sabe? Eles são os meus irmãos, sabe? Sim. Não, e assim, parte também de um posicionamento teu disso Sim. tudo tá acontecendo, né? Sim. Porque se não tivesse esse posicionamento, por mais que vocês se dessem bem, ia ter aquele muro de alimentação no meio, né? Sim. Sim. Aquela distância, né? Pô, glória a Deus, mano. Parabéns. E assim, nossa, é uma parte da história que com certeza vai ajudar muita gente que não consegue pertencer nesse âmbito de história, né? E aí, Cristian, como é que foi? Continua da onde parou. Vou fazer igual o pastor. Onde a gente parou Do agora? namoro, amor. Agora pedido de noivado, 3 anos de namoro. Uau! Olha, exatamente. Tô com 3 anos Ela de não te namoro. puxou, né, Cristian? Não, Tu tomou ela- iniciativa? não, eu Pelo tomei amor de Deus, iniciativa. varão. Tem improvável. Eu lembro que foi em janeiro. Imparável. Olha, tá... Dia 27 de janeiro, né? Acertei, Isso. né? Acertei, viu, pastor? Dia 27 de janeiro de 2018? Nossa, agora... Nós casamos em foi 2018. 2017. Isso, verdade. Uhum. Ali, então, foi quando eu pedi a Bruna em casamento. Eu lembro que o pai, acho que tinha um Peugeot, né, amor? Acho que era um Peugeot. Eu lembro que a gente saiu, foi jantar, aí tava escondida a flor lá no porta-mala. Meu Deus, que nervoso. Aí eu lembro que eu não consegui estacionar o carro perto de onde a gente queria. Consegui um lugar para estacionar, assim, aleatório. Aí eu falei, meu Deus, que momento que eu vou entregar ali, né? Que momento que vai ser. Acabei que ficando tão nervoso que eu entreguei no final, pastor. Ao invés de entregar lá no momento do jantar, eu entreguei quando a gente voltou pro carro, você acredita? Se emocionou, Bruna. Se emocionou, Você pastor. emocionei, meu fiquei Deus. nervoso. Mas deu tudo certo. Depois a gente noivou ali. Mas conta você pedindo pro pai, amor, como que foi. verdade, Isso é bem verdade. interessante. Então, antes, houve esse pedido, né, oficial pra Bruna. Mas eu lembro que a Bruna sempre falava, da mesma forma que você me pediu em namoro, quando a gente noivava, você vai ter que conversar com os meus pais. Eu falei, claro, não tem problema nenhum. Aí eu lembro que eu cheguei lá na casa, mas eu já era da família, né? Então eu já cheguei mais tranquilo. Meu sogro tava lá no quarto, bati na porta, pedi pra entrar. Ô, senhor, me posso entrar? E ele, não, pode entrar. Ele é mais serião, assim, sabe? Aí sentei lá na ponta da cama e falei, então eu quero falar com o senhor. Gostaria de pedir a mão da Bruna mais uma vez para o senhor, quero casar, quero pedir a Bruna em casamento, e eu gostaria muito da sua bênção, né, por reconhecer a importância que você tem na vida dela, a bênção que é liberada. E eu lembro que eu olhei bem fixo nos olhos dele e eu falei assim, eu quero que você saiba que eu ainda continuo respeitando a sua filha, eu não toquei nela. Uau. Nós não temos relações sexuais, nós estamos nos guardando pro dia do casamento. Eu lembro que aquilo chamou a atenção dele, ele me olhou assim, meio que se levantou assim da cama, porque ele tava meio deitado, ele falou, claro, só falou assim, meio serião, assim. Vale lembrar que a mãe estava no hospital, né? Minha mãe tem Isso. problema de coluna, É então verdade. de tempo em tempo ela passava por internações, né? Sim, E aí o nessa época Christian ela ligou, tava, né, amor? tava em Mas Lages. isso pro pai, Cristian, ele deve ter dito assim, Nossa. mentalmente, graças a Deus. Graças a Deus, senão eu ia te pegar, né? E eu lembro que a minha sogra foi por ligação, daí, né? Ela tava em Isso. Lages, lá no procedimento cirúrgico, lá, na verdade, já tava, acho que em repouso, se eu não me engano. Isso. E aí eu lembro que foi por ligação, ela ficou bem feliz, celebrou. E, enfim, os meus pais também já tinha conversado com eles ali, né? A gente falou com os pastores, tudo, né? Então a gente teve sempre esse princípio de buscar a bênção, realmente de reconhecer Isso. uma cobertura, né? Porque a cobertura, ela não vem para te matar, a cobertura ela Com vem para certeza, proteger. É verdade. Né? E quando você está debaixo de uma cobertura, você está seguro, né? E a cobertura também, ela não vem para impedir o teu crescimento, pelo contrário, ela vem para estender as suas raízes, né? Amém. Então, foi esse tempo bem precioso. Foi, meu Depois Deus. do noivado, então, foi a partir do casamento. Agora eu vou deixar você falar, amor. Vai lá. Casamos, né? Debaixo da bênção, Que foi em né, amor? 2018. 2018. E aí fomos para a nossa casa, né? Incrível isso, glória a Deus. E olha como é interessante, né, pastor? Eu lembro que quando a gente estava para casar, minha mãe dizia assim, né? Meu pai sempre lançou muita gente, né? Isso eu acho incrível. Quando a gente namorou, foi pedir para namorar, ele disse assim, ó, se eu posso deixar um conselho, seria respeito. Acima de tudo, respeito. Porque quando acaba o respeito, acaba tudo. Então, a gente sempre andou de cima desse pilar, sabe? E quando a gente casou, eu lembro que a minha mãe dizia assim, ó, apego de mãe, né?
morem aqui, tem o quarto dela aqui, vocês podem ficar aqui. Eu lembro que o meu pai, ele saiu do banheiro nesse dia que ela fez essa proposta, e meu pai falou assim, quando a gente quer que um passarinho voe, a gente precisa empurrar ele do ninho. Então, ela vai viver a vida dela. Uau. O que ela precisar de ajuda, nós estamos aqui. Mas ela precisa construir a vida dela. E aquilo nós tomamos, né, amor? Sim. Posse daquilo, assim. E nós fomos debaixo, mais uma vez, de bênção, né? E aí, com 1 mês de casado, pastor, 1 mês e meio, nós descobrimos, né, que nós Não, com 3 meses, né, Isso, amor? com Que 3 nós meses. estávamos gestando Foi em já setembro, se há não me 1 engano. mês e meio. Ou seja, 1 mês e meio depois de casar, a gente foi a Zoe premiado. já estava no forninho, a gente só não sabia que era ela. É forte, meu Deus. Que top. E aí foi todo aquele susto, né? Misto de novidade, de alegria, né, amor? E também Deus. muito... Meu Deus, assim, sabe? Eu Eu lembro acho que eu só que... ria, pastor. Foi tudo muito Nervoso, só novo, ria. né? Muito. Eu acho, assim, que a gente não tinha total noção, assim, sabe? De tudo. A gente Sim. tava ali... Meu Deus, e agora? O que vai ser? O que vai Como que ser? vai E desde ser? então... Né? Desde que a gente teve o laudo, assim, estamos grávidos, né? Realmente, eu fui pra dentro de casa, Sim. A sabe? Bruna Deus se tornou direcionou do lar. tudo. Eu lembro que eu trabalhava numa contabilidade e a minha chefe, ela era cristã e nós subíamos um monte às vezes. A gente, sempre antes do expediente, nós orávamos. Orava. E eu lembro, eu não sabia que eu estava grávida, Meu mas Deus. ela orava e ela dizia assim, porque ser do lar sempre foi um desejo do meu coração. Sim. Eu sempre falava assim, desde o namoro, o meu sonho é casar e poder estar em casa, cuidando da minha casa, do meu marido e dos meus filhos. E ela, quando ela orava, ela dizia assim, meu Deus, eu tenho uma certeza dentro de mim que você vai viver isso e tá muito próximo, mas eu não sei dizer o tempo, ela dizia assim pra mim, né? E eu, não, a gente vai conquistar, a gente tinha uma meta de 7 anos. Após 7 anos de casado, nós vamos ter o primeiro filho. Então, depois de ter planejado tanto, né, Mara? Meu Deus. Já não tem como ser nada fora do itinerário. Compensou os 4 anos e meio, né, pastor? Foi rápido ali. Aí foi bem rápido. E aí, tivemos a notícia da Zoe. E eu fui pra dentro de casa, né? E eu lembro que quando começou o processo da maternidade mesmo, porque aí a coisa pegou pro meu lado, né? Pra uma filha de adoção, vamos dizer assim, né? Porque eu não tinha noção do que era. Eu digo que a maternidade, ela não vem com manual. E embora as pessoas te deem conselhos, nada é como você vivê-la, É isso aí. né? E eu vivi experiências com Deus incrível através da maternidade, né? Porque eu lembro que nas madrugadas, né? Durante o dia o Christian sempre me auxiliava. Mas nas madrugadas eu passava sozinha ali com a Zoe, né? E às vezes, sabe aquele dia assim que a criança chora, que tu não sabe mais o que fazer? Como todo mundo brinca, tu pede até perdão dos teus pecados. Verdade. Então, eu lembro que ali, naquelas noites, eu era encontrada por uma glória, assim, incrível, pastor, porque quando eu falava assim, meu Deus, né, por momentos eu pensava, o que eu fiz da minha vida? Porque às vezes eu olhava pra mim e eu não me encontrava mais, mas eu nunca mais ia me encontrar, porque eu estava me tornando uma nova pessoa, né? Verdade. E ali Deus me lembrava das orações, você não queria construir a minha vida, a sua vida em mim? Essa é a vida que eu projetei pra você. Sabe? Sim. Então, ali eu era tomada, assim, por uma glória, pastor. Eu não sei, assim, descrever. Mas a maternidade, ela rasgou o céu para mim, sabe? A certeza do propósito, a plenitude do propósito veio com a maternidade na minha vida, sabe? Então, ali eu entendi o porquê tudo foi tão rápido, sabe? E eu lembro que quando a Zoe tinha 3 meses de vida, imagina, a gente era, tipo, o famoso ratinho de igreja. E recém-casados, né? Isso, servíamos dentro e fora de tempo, pastor. A gente sempre foi muito entregue à obra. Esse sempre foi o desejo do nosso coração, estar ali, servindo com tudo que temos, né? E eu lembro que quando a Zoe chegou, imagina, eu tava nesse processo, né, de me reencontrar. E aí eu lembro que eu ia pros cultos e eu não conseguia, tipo, porque agora eu tinha uma criança que eu precisava cuidar. Às vezes aquela coisa, tu tá chorando, sentindo a palavra, veio outro chorinho, opa, volta, né? Então isso começou a mexer muito comigo, sabe? Porque às vezes eu pensava, poxa, mas eu só queria viver um culto 100%, sabe? E aí um dia o Senhor, ele falou comigo, eu te dei filhos, porque esse é o tempo de cultuar com os filhos. E aí eu lembro que ali, naquele dia, eu pedi perdão, sabe? Sentei com a Zoe, né? 3 meses de vida. Olhei dentro dos olhos dela e falei, filha, eu quero te pedir perdão. Perdão porque até aqui, por momentos, eu pensei que você estava me impedindo de acessar esse lugar. Mas eu entendi que esse lugar ele foi feito para acessarmos juntas. Então, a partir de agora, nós cultuamos em família, sabe? Incrível, assim, sabe? E daí, quando Noah veio mesmo, aí eu tive certeza, pastor, que o nosso propósito, ele era familiar. Porque quando a gente
Antes da gente casar, a gente sempre teve desejo de ter filhos, né? Enfim, sempre foi uma conversa nossa. Mas quando aconteceu muito rápido aos olhos naturais, eu fui perguntar para Deus, né? Por que, Senhor, agora? E aí eu lembro que o Senhor falou comigo claramente, eu não falei que vocês tocariam famílias, para vocês tocar famílias, vocês precisam ser famílias. Sim. Então, vocês precisam viver a experiência como um pai, como uma mãe. E aí, depois veio o Noah, a notícia do Noah. Quando a Zoe tinha 11 meses, a gente teve a notícia do Noah. No dia do decreto lockdown da pandemia. 2020, ali em março. Isso, dia 18 de março. Eu lembro que foi assim, eu tive um enjoo igualzinho ao da Zoe, sabe? E aí eu olhei pro Christian e falei, amor, eu estou grávida. Falei. Convicta. Eu falei, compra um teste porque eu quero ter certeza, mas eu estou grávida, né? E a gente brinca assim, né? O Noah veio num momento assim, né? Lockdown, pandemia, o Christian não podia trabalhar, né, amor? Então a gente foi muito, sabe, provado, assim, nesse tempo, sabe? Sim. Mas Deus, em todo tempo, ele se mostrou muito fiel, né, amor? Sim. Meu Deus, muito fiel. Porque o Noah, o nome dele significa... A Zoe significa vida de Deus, né? Vida que salta da eternidade. Então é vida na vida. O Noah, o significado do nome Noé, ali no caso, fala sobre um lugar de descanso, né? Mas a gente sempre interpretou somente como isso, um lugar de descanso. Deus está querendo acalmar a nossa alma, mas na verdade não. Noé também fala sobre o lugar de recomeço. Sim. Porque o Noé foi um precursor, ele foi alguém que recomeçou algo, a humanidade através do sim dele, né? De construir a arca, enfim, como a história diz. Então o Noé, ele veio para marcar esse tempo. A Zoe foi para trazer vida, vida na vida. Para mostrar que Deus estava realmente nos fazendo ser família. Cumprindo o propósito. Isso, cumprindo o propósito. E o Noah veio para falar assim, não, é tempo de vocês recomeçar, mas recomeçar como no Senhor. Sim. Como família. E a partir dali, pastor, meu Deus, a gente viveu muitas experiências incríveis. Teve muitas lágrimas, claro que teve. Teve dificuldades, teve muitas dificuldades. Teve um momento, eu lembro de um momento muito marcante que com certeza a Bruna vai falar, que ela falava assim, Senhor, a gente sempre busca informações, né? Por exemplo, como pai, o que eu posso fazer para melhorar como pai? Então eu vou ouvir, por exemplo, o pastor, que já é o pai há mais tempo, tem experiência, eu vou ouvir o pastor Vanderlei, a Bruna, vou ouvir tais mães, vou buscar aqui, eu sigo uma pessoa aqui. Mas eu lembro que a Bruna, um dia ela chegou e falou, amor, o Espírito Santo falou claramente comigo, por que você não pergunta para mim o que a Zoe e o Noah precisam? Porque chega um tempo que a gente não se vê como suficiente, e não que tenhamos que ser suficiente, mas é como se faltasse algo. E aí veio esse feeling do Espírito Santo, né? Por que você não pergunta para mim o que a Zoe e o Noah precisam? Fui eu quem criei eles, eu sei o que eles precisam. E ali virou a chave da nossa vida. Ali parou essa questão de, quem será que vai poder me ajudar? Quem será que vai vir aqui e vai dar uma ideia, uma dica? Ali você começou a entender eles como realmente uma identidade única, vinda do Deus Criador. E ali a gente recorre a quem? A Ele. Para saber como lidar, as fases. Você tem crianças, pastor, sabe como que é as transições? Eles são, 1 ano e 7 meses ali de diferença, então... E são totalmente diferentes. Totalmente, pastor. Meu Deus, a Zoe, assim... Ela é cheia de vida, mas ela é inteligentíssima, ela não é entrona, como a gente brincou aqui comigo, né? Ela é mais na dela, ela é mais segurada, assim, nesse sentido. O Noah, pastor, meu Deus, você deve estar vendo lá na igreja, né? Ele corre, ele é cheio de vida nesse sentido, ele é ativo, então é completamente diferente, né? Mas você olhando para a identidade de cada um, você entende, porque quando Deus envia um filho, Deus ele está desejando trazer uma mensagem para aquela família. E a gente precisa ter esse discernimento, buscar isso, né? E quando você traz essa junção dos dois, você vê que Deus está falando algo muito grande. Na minha vida foi sempre um tempo, assim. Isso. O Otávio me converteu. Uau. O Otávio, porque quando eu estava no mundo, né? A Kelly já frequentava a igreja. E quando a Kelly engravidou, ela chegou para mim e disse que tinha que apresentar o Otávio. E eu não tinha nem ideia que é aquilo. Entrei traficante dentro da igreja e saí cristão. Uau. Eita, uau. Então... O Otávio me converteu. A Nahara foi um tempo de saindo de um deserto financeiro. Sim. Já para um outro estágio. E o Benjamin já é tipo assim, maturidade. Uau. Só que ao mesmo tempo, gente, a personalidade dele é algo assustador, assim. Eu brinco com a Kelly, assim. Amor, a gente parece que a gente tá aprendendo a ser pai e mãe agora. Porque o Otávio sempre foi muito calmo. Se a gente colocasse o Otávio aqui, ali ele ficava... Igual a Zoe. A Nahara, ela sempre foi meio termo, assim. Ela não era nem... Ela era muito pouco calma e não muito agitada. Mas se tu falasse com ela assim, Nahara, fica aqui, ela ia dar uma resmungadinha
mas ela ia ficar. Agora, o Benjamin... o Benjamin é aquele que até ele ficar onde a gente pedir que ele fique, ele testa. Sim. A gente sabe bem, pastor. Entendeu? Então, tipo, ele testa uma situação e aí ele tenta fazer e olha pra ti. Se tu mostra qualquer, tipo assim, no olhar, faz, ele não, aí ele passa por cima. Sim, é como se buscasse uma afirmação, né? Entendeu? Deles, no né? olho, principalmente comigo, sabe? Então, assim, o Benjamin, eu já sei que eu tenho que ser um pouco mais firme. Sim. Cara, é assim e pronto, não tem meio termo, sabe? Sim. Agora, o resto, foi o Otávio e a Nayara já foi super tranquilo, assim. Por isso que eu digo assim, a personalidade parece que faz a gente, sabe? Só que detalhe, gente, eu tô tendo essa maturidade com 42 anos. Imagina, amor, meu Deus. Eu tive o Benjamin com 39, entendeu? Então, tipo assim, a gente já achava que conhecia e sabia tudo de paternidade. Claro. E Deus disse assim, vocês não sabem nada. Porque o Benjamin é eu purinho quando era criança. Meu Deus. É igual eu o Christian. Eu tô me identificando que o Noah era a pastora eu purinho, vê o Noah correndo. E aí o Christian atrás, ela diz, meu filho. Eu lembro, ela fala, né? É eu purinho, gente. Na personalidade, em tudo. Eu olho pra ele assim, eu às vezes eu tô... Amor, tu não vai repreender, eu tô dando risada, porque eu disse, caramba, E aí tu vê como em todo tempo Deus, ele tá falando conosco, né? Através da vida dos nossos filhos. Meu Deus. Com certeza. Isso é incrível. Mas e aí, depois? E desenrolar? Como é que foi essa vivência, casamento, ministério? Então, eu quero falar um pouquinho sobre maternidade ainda, né? Uau, por favor. A gente aprende a renunciar às bagagens geracionais, né? Mas algo assim que eu quero compartilhar, porque talvez pessoas vão se identificar, né? Eu até compartilhei num culto de mulheres isso, né? No mês 9, sobre o mês do rompimento, o mês do nascimento. A minha mãe, ela foi, né? Como eu já falei, uma dançarina stripper, uma mulher da noite. E ela me deixou, né? Eu acredito que ela tenha os seus motivos, né? Eu sempre tive o desejo de conhecê-la para poder olhar nos olhos dela e falar assim, ó... Você não me deve nada, sabe? Eu quero que você faça parte da minha vida como a avó dos meus filhos, como a sogra do Christian, sabe? Como minha mãe, sabe? Eu vejo assim que o perdão, ele avança níveis. Porque por um momento eu pensava assim, ó... Não, eu perdoo, mas ela lá. Ela lá e eu cá, né? Aí eu fui conhecendo a paternidade de Deus. Ele foi se revelando a mim. E quando chegou o momento da maternidade na minha vida, foi aonde eu fui mais profundo no perdão. Aonde eu falei, eu não só te quero na minha vida como alguém, né? Como alguém mas como minha mãe também. Porque você é alguém... Deus olhou pra você e viu que era bom que eu viesse por meio de você, sabe? Então, eu sempre tive esse desejo, né? E algo assim que eu vivi muito forte na minha maternidade, né? É que, como eu falei, sempre tive desejo, mas nada é como viver, né, pastor? Nada como... E eu lembro que quando a maternidade, ela chegou, eu dizia assim, ó, meu Deus, aonde Deus me viu capaz, né? Eu sentia muito desejo de fugir. Sabe? Por muitas vezes eu fui acordada na madrugada, né, amor? No meu puerpério, até depois ali, né? Quando ainda só tínhamos a Zoe. E eu sentava na cama e uma voz dizia assim pra mim, vai embora, sabe? Deixa eles. O Christian vai cuidar dela. Só vai. E eu dizia assim, meu Deus, mas pra onde eu vou? E essa voz me dizia, só vai. E ali eu via, né, que a bagagem geracional, ela estava vindo sobre mim. Cara. Exatamente. E ali eu entrei numa batalha espiritual, porque essa voz, ela era frequente na minha voz. E embora eu falasse com Deus, embora eu jejuasse, eu precisava, sabe? Ir além, ir adiante, sabe? E por muitas vezes eu fui tentada. E eu compartilhava isso com o Christian orava por mim. E eu olhava e eu dizia assim, meu Deus, mas eu amo. Eu sempre orei para ter o que eu tenho hoje. Como assim? Isso está dentro de mim, sabe? E aí, conseguimos vencer isso, né, amor? Até que chegamos, né? Porque eu tive uma complicação pós-parto da Zoe, né? E isso aflorou demais, assim, sabe? Eu tive um parto perfeito, mas pós-parto eu convulsionei, eu passei mal, eu precisei de transfusão de sangue. E lidar com tudo isso, eu precisei fazer um processo de curetagem, porque ficou resquícios de placenta. Então, foi muito latente, sabe? A realidade da maternidade com tudo isso. E aí, quando a chegada do Noah veio, né, nós já tínhamos, digamos que, vencido isso, sabe? E eu lembro que quando eu ganhei a Zoe, eu olhei pro Christian e disse assim, ó, eu não quero mais. A primeira coisa, pastor.
A primeira Porque coisa que foi ela falou. tão forte pra mim a experiência do parto, sabe? Foi tão marcante ter passado mal, ter passado por aquilo, assim, que eu olhei pro Christian e falei, eu não quero mais, eu não quero. E o Christian, calma, amor, tu acabou de ganhar Acabou de ela. ganhar. E aí, quando veio a notícia do Noah, né? Embora a gente celebrou, meu Deus, um filho, ele é uma bênção. Mas eu lutei mais uma batalha dentro de mim, né? Porque por 7 meses, eu não conseguia olhar e dizer, seja bem-vindo, sabe? Por 7 meses eu lutava, porque essa voz daí, ela vinha e ela dizia assim, ó, só existe uma forma de não passar por tudo isso de novo. Uau. É tirando a sua própria vida. É muito Sabe? forte, pastor. E por 7 meses eu sofri sozinha, eu ficava quieta, porque eu pensava, meu Deus, como que eu vou compartilhar isso, sabe? Tipo, eu olhava e eu falava, não, eu preciso só não dar lado pra isso. E eu repreendia e eu orava. Só que aí teve um culto que eu fui no período da manhã e uma amiga tava dançando, né, a Jaine. E ela veio e ela orou por mim e ela me entregou um desenho. E nesse desenho tinha uma caixa de presente desenhada, tinha as mãos de Jesus e tinha as minhas mãos com uma outra caixa. E na minha caixa estava escrito medo. E na caixa de Jesus tinha uma palavra, só existe uma forma de viver o algo novo, é entregando medo. E ali eu lembro que tinha estourado aquela canção Eu Quero Viver Algo Novo, do Lucas Agostinho. E eu lembro que eu me apeguei naquela palavra, naquele desenho e naquela canção. E eu fui pro chuveiro e eu falei, filho, a partir de hoje eu quero dizer que tu és bem-vindo, sabe? Tipo, se até aqui eu tive medo, eu decido confiar, eu vou viver algo novo. E eu lembro que o tempo passou, eu compartilhei isso com o Christian, mas eu lutava diariamente contra o medo. E quando a gente chegou no período do trabalho de parto, o Christian, ele tava num culto e eu comecei a sentir as contrações e eu lembro que eu pensava assim, ó, meu Deus, eu estou em trabalho de parto, eu tinha uma certeza dentro de mim, só que esse medo, ele veio avassalador, assim, dentro de mim. E quando o Christian chegou, eu falei, amor, eu estou em trabalho de parto. Deus mostrou pra ele que eu estava em trabalho de parto igreja. Em casa, e ele foi pra casa. E aí, a gente organizou a Zoe e tudo, que ela ia pra casa dos avós, e quando eu cheguei no hospital, que eu realmente, aí a médica falou, olha, você já tá com 9 dias de dilatação, realmente você vai ganhar o seu filho. Que a gente entrou na sala, eu fui colocada exatamente no mesmo lugar que eu ganhei a Zoe. Exatamente na mesma aula. Quando eu fui ganhar a Zoe, o hospital ele estava vazio. Eu podia escolher aonde eu ia ficar. Mas quando eu fui para ganhar o novo, o hospital ele estava cheio. Eu não tinha escolha. Eu precisava estar naquele lugar. E eu lembro que quando eu olhei para aquela maca, que eu vi que era o mesmo número, o mesmo lugar, eu disse assim, Deus, eu vou viver tudo de novo. Sabe? Eu tive uma certeza dentro de mim. Eu olhava pro Christian, eu dizia assim, vamos pro corredor. E as médicas vinham e diziam, mãezinha, você não pode ficar aqui, você precisa ficar lá. Mas pra mim era desesperador estar naquele lugar. E aí, quando chegou o período expulsivo, né, amor, meu Deus, foi assim, realmente uma experiência nova. Algo totalmente novo, sabe? Porque da Zoe, como eu convulsionei, eu passei mal, eu levei quase um dia inteiro pra conseguir sentar. Porque se eu sentasse, eu desmaiava. Uau. Eu não conseguia segurar minha filha no colo pra amamentar. Os conselhos que eu tinha é, você nunca vai amamentar, você não vai dar conta, sabe? E eu amamentei a Zoe por 9 meses, sabe? E aí, quando foi a vez do Noah, eu mal ganhei o Noah, pastor, eu saí andando sozinha, sabe? E ali, Deus, em todo tempo, ele dizia, é algo novo, sabe? Então, o Noah, ele trouxe, sabe? Essa nova novo, porção, né? Sabe? Então, isso foi muito incrível, assim, na maternidade, sabe? Pra mim, porque ali, eu fui num nível mais profundo na revelação de quem é Deus e para o que ele me chamou, sabe? Daí, ali, eu tive uma certeza. Realmente, Deus me fez pra ser mãe, pra estar aqui, pra amar os meus filhos, pra cuidar dos meus filhos, da minha casa, do meu marido, porque Deus tem um propósito familiar, né? Conosco. E só viveu algo novo quando entregou o medo. Isso. É igual a passagem do odre, né? Não tem como você colocar um vinho novo num odre velho, né? É preciso trocar, né? E eu vejo que a Bruna, ela viveu isso. Eu lembro que quando ela contou ali, pastor, pra mim, sobre as vozes, na hora o Espírito Santo me deu discernimento. Eu falei, você não tá vivendo a tua experiência. O Espírito Santo tá permitindo você viver isso para que seja quebrado. Para que não continue através de você. Isso. Na Zoe, enfim, né? Como mulher, como mãe. Nossa, como Deus é demais. E ali foi quebrado e foi algo muito poderoso. Porque enquanto a Bruna falava, era como se... Eu fluo no profético, né? Eu sou profeta. Sim. Então eu tenho visões, eu tenho muita coisa assim, né? Então quando você me vê lá na igreja, pastor, a Bíblia... Eu sei. É isso, é a verdade da minha vida isso também. Então é como se eu visse
a mãe dela biológica. E eu não sei quem ela é, eu nunca vi ela. Mas é como se eu visse essa voz, né? Esse espírito maligno falando nos ouvidos dela. E ela não conseguindo lutar contra, porque ela era sozinha, ela não tinha ninguém. Sim. Então, com a Bruna foi diferente. Porque além da Bruna já ter conhecido a Cristo, Deus deu um homem para ela que conhece a Cristo também. Então, ali está o poder de você ter a união de propósitos, né? Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Isso, Sim. E a partir daquilo ali, a gente tem vivido cada dia, né? As crianças, imagina, hoje ele já tem 5 anos, as 8 tem 5 anos. Imagina. O Noah tem 4 anos. Então, olha como o tempo passou, né? E a gente tem vivido, assim, um tempo muito precioso como família, né, mãe? Exatamente. Vocês falando agora nisso e veio na minha mente, né? Pode ser, de repente, mas me veio uma figura de uma mulher com uma bagagem muito grande em cima. Sim. Eu acho que a oração tem que partir de um princípio também de Deus aliviar essa bagagem nessa mulher. Sim, sim. Porque o fato de a Bruna pedir para que Deus dê essa possibilidade para ela falar, cara, tu não me deve nada, mãe, tu não me deve nada, né? É em cima também de algo assim, Satanás sai de cima. Sim. Sim. Solta, né? Porque o peso que Uma deve estar opressão, vivendo né? deve ser gigante sem Sim. saber. É verdade. Né? A gente imagina, a gente conversa muito sobre isso, né? A gente não sabe realmente nada, não imagina onde ela esteja. Mas aonde ela estiver, independente, nós já oramos muito por isso. Sim. Né? Para que ela seja encontrada. Mas Inclusive, né? Nós cremos no poder hoje da rede social, né? Amém. Nós estamos aqui e não é à toa, né, Amém. pastor? É verdade. Então, Uau. se É de verdade, alguma uau. forma, né, você estiver aí, você é bem-vinda. É Tem verdade. noção do nome? Tem. Sim, é Márcia. O dela é Márcia. Márcia. Mesmo nome da minha mãe. Sim. A mulher curvada na Bíblia, a palavra diz que ela ficou 18 anos assim. Sim, 18 anos. Né? 18 anos encurvada. Sim. O coxo, quando Pedro pede para ele olhar para Pedro, é porque ele estava olhando para baixo. Sim. E a palavra diz que quando o coxo olha, a palavra diz que ao mesmo tempo que ele olha, ele teve esperança. É. Então, a moral do inimigo escravizar é sempre manter todo mundo olhando para baixo. Sim. Sim. Porque daí, automaticamente, quando se olha para cima, há esperança. Sim. E é por isso, desse encargo, né, que o inimigo sempre faz questão de montar em cima e de não deixar, né, se estender, Cara, um pastor amigo meu, ele dizia assim para mim, assim, a hora que você tiver a oportunidade, chuta. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. É verdade. O problema é nós que brincamos de ser crente. Meu Deus. Sim. Então, a gente não pode perder a oportunidade de quebrar toda Sim. a amarração, toda a escravidão. Nesse exato momento, eu creio, eu libero essa Em nome de palavra. Jesus. Em nome de Jesus. Que esse vídeo, ele vem Sim. todo num contexto de falar de família, propósito. Mas eu creio também, mano, que esse vídeo, de alguma forma, ele vai chegar Amém. Em na nome de Márcia. Jesus. Amém. E essa mulher vai ser Ele tem uma missão. esse vídeo. totalmente liberta, em nome Amém, de em Jesus. nome de Amém. Jesus. Eu Em nome creio. de Jesus. Em nome de Creio também. Jesus. Nossa, Bom, né? A gente fica até... bacana Deus. demais, gente. Nossa. Meu Deus, é forte isso, né, pastor? É muito forte. Diante de tudo aquilo que a gente conversou, eu queria falar que chamou muita atenção, assim, sabe, mano, naquilo que tu liberou pro mundo, assim, né? Quando te perguntaram, qual é a tua profissão? Eu queria que você falasse sobre isso, né? Porque Uau. você falou sobre a maternidade, né? Sim. Sim. Aí, do nada, Deus te envia lá para falar de algo que é para ser quebrado também, Sim. né? Porque hoje se torna... Eu sei porque eu tenho isso dentro de casa. Falar que é dona de casa parece que inferioriza. Sim, como se fosse vergonhoso, Você é né? inferior, sabe? E eu vou falar para vocês, gente. A minha mãe, a minha esposa, ela trabalha 10 vezes mais do que Mas eu. com certeza, pastor. Muito mais do que Muito também mais a do que Bruna. eu, entendeu? Então, tipo assim, não é sobre trazer a provisão. Sim. Sim. Ela realmente, ela tá na missão. Sim. Qual a tua profissão, Bruna? Eu sou do lar.
Então, eu acredito, né, que o plano de Deus, ele começou muito cedo na minha vida, né? Eu acredito que o desejo que eu tinha já desde pequena, de habitar em um lar, né? Isso já vinha de um lugar de cura, que eu já experimentava, né? Sim. Porque eu teria tudo para desejar mais, né? Mas em todo tempo eu sempre amei o contexto familiar. Eu sempre quis pertencer, eu sempre quis fazer parte, né, de um contexto familiar. Então tudo começou num desejo, até que viesse o entendimento, né? E eu lembro que quando a gente casou, né, e vivemos o ser família, né, nós vivemos experiências incríveis, assim, sabe? Eu descobri o que era ser família, agora num nível de responsabilidade, né? E ali Cristo, ele foi se revelando, sabe? E eu digo assim, quando veio o entendimento, eu quero ser do lar, né? Porque antes existia um desejo, mas quando esse entendimento ele veio assim, carregado de uma porção de eu decido, sabe? Então, por muitas vezes, né? Nós estamos casados há 6 anos. Por muitas vezes, propostas bateram na minha porta. Sim. Por muitas vezes, Inúmeras. as dificuldades bateram também na minha porta. Mas nós estávamos seguros na nossa decisão. Seguros. E eu sempre falei para o Christian assim, aquilo que nós decidimos como um casal diante de Deus é o que nós vamos viver. Sabe? Independente do que as pessoas falem, é o que nós vamos viver. Porque nós sabemos o que nós passamos, nós sabemos aonde nós queremos chegar, o que Deus tem conosco. E sim, eu já ouvi inúmeras vezes, né, pastor? Porque, como eu falei, nós enfrentamos, sim, dificuldades. Nós tivemos que abrir mão de muitas coisas, né? Porque nós entendíamos o tempo todo que dinheiro não era tudo, sabe? E que presença, ela valia muito mais, sabe? E então, diante de muitas propostas e diante de muitos desafios da vida financeira, a gente permaneceu. Por muitas vezes eu ouvi, poxa, eu no seu lugar eu teria ido trabalhar. Sim. E a gente já chegou a pensar, sabe? Porque às vezes a pressão ela é tão grande, ela é tão forte, que a gente pensa, realmente, eu acho que a única forma de conquistarmos algo, de irmos além, né, financeiramente falando, construindo coisas, é se eu estivesse fora, né? Mas em todo tempo, quando eu ia orar, o Senhor dizia, para você não. Entenda que você já está no lugar do propósito. E que você não precisa de coisas. Eu sou o suficiente. Então ali o Senhor, ele se mostrou suficiente realmente, até que eu entendi que o maior tesouro é tê-lo. Sabe? Que o maior tesouro que eu posso deixar para os meus filhos não é uma casa, não é um carro, mas é o amar a presença. É o tê-lo dentro, habitando, sabe? E hoje vendo os meus filhos, né, tendo experiências com Deus, isso é o meu maior presente. Sabe? E ver que a minha filha, com 5 anos, ela já aceitou Jesus, ela decidiu por Jesus, sabe? Então, isso para mim já tá pago, sabe? Eu não preciso de mais nada. Eu entendi que, embora precisamos de uma casa para morar, né? Maior do que uma casa é tê-lo, sabe? Melhor do que ter a melhor mansão é tê-lo. Então, isso nos assegurou muito, sabe? E é por isso que hoje a gente foi soprado. Sabe? Porque por muito tempo a gente viveu, a gente permaneceu. Eu digo assim que nós decidimos e sobre nós desceu um óleo, né, chamado uma unção de permanência. No lugar do propósito. E no tempo propício o Senhor decidiu nos soprar. Sabe? Isso não é uma coisa que eu decidi ontem, que eu estou vivendo há 1 mês. Não, mas isso começou muito antes de eu conhecer o Christian. Quando Deus se revelou para mim, quando os princípios foram firmados dentro do meu coração, quando eu dei os passos de confiança segundo a sua vontade, porque eu sempre falei para Deus assim, eu sei que existe a vontade absoluta e a vontade permissiva de Deus. E eu sempre falei, Deus, eu não quero a permissiva, eu quero a absoluta. Eu quero aquilo que você sonhou, eu quero aquilo que você projetou para mim, sabe? Eu sempre falei pro Christian, amor, eu não aceito nada menos do que a vontade de Deus, sabe? Eu sempre falei isso, sabe? Para mim nada tem valor a não ser a presença, sabe? Então, isso nos firmou por muito tempo, né, amor? E é por isso que nós estamos aqui. Como é bonito Christian, ouvir ela falando, cara, né? Meu Deus, eu tô me segurando aqui pra não chorar. E algo que eu quero aqui. falar aqui que é muito incrível, pastor, porque eu acredito que é a maior guerra das mulheres, né? Quando você olha pro ser do lar, né? A decisão de ser do lar. É porque nós somos constantemente ensinados de que você precisa fazer para se tornar alguém. Profissionalmente, primeiro você precisa fazer para se tornar. Para então chegar no lugar do diploma e do reconhecimento. Mas quando você está dentro do lar, você entende que você é. E por que você é, você faz. Sabe? Porque eu sou mãe, eu faço tal coisa. Porque eu sou esposa, eu faço tal coisa. Porque eu sou a mulher, a guardiã do meu lar, eu faço tais coisas. Entendeu? Então você vê que o reconhecimento ele vem antes. E embora as pessoas olhem e digam que ser do lar não há reconhecimento nenhum, eu sei que em todo tempo o Senhor ele está olhando.
sabe? E esse é o maior reconhecimento que nós podemos ter, sabe? Deus olhar lá de cima e falar, uau, você entendeu tudo. Sim. Você está cumprindo a minha vontade, você está se abdicando de tudo que uma vida poderia te dar. Né? Você está gastando a sua vida no lugar certo. Né? Sua única oportunidade você está gastando no lugar certo. E nesse vídeo ali, pastor, do Albertoni, então, na entrevista, a gente recebeu muitos comentários, né? De muitas mulheres, enfim, ali, mães, no sentido assim, mas e o futuro da Bruna? E se o homem deixar? E se o marido sumir? E se o marido fazer isso ou aquilo? E se... mas ela tá pagando INSS. Se ele morrer. Se ele morrer, vários, né? Esses aí são os mais leves, né? Tem os mais pesados ainda. Mas, assim, uma coisa que é extraordinário, até mesmo na entrevista, porque às vezes as pessoas, elas frisam em uma coisa só, né? E como o vídeo, ele inicia falando, eu sou do lar, eu sou submissa ao meu marido. Quando a gente fala sobre submissão, o significado da palavra submissão no dicionário português fala sobre um lugar rebaixado, vamos usar bem esse termo mesmo, bem literal. Mas quando você traz no sentido bíblico, no contexto da Bíblia, você entende que é estar sobre um lugar protegido. Você está sobre uma cobertura, na verdade fala sobre um lugar de liderança. Você tem uma liderança. Então quer dizer que você não é inferior porque você está sendo submissa, a mulher ou homem, não. Você está no mesmo lugar, só que você tem um líder dentro da tua casa. Alguém que está ali para te proteger, porque se é para morrer primeiro, vai morrer o homem. Porque a Bíblia fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então está falando sobre um lugar de liderança. Assim como Jesus também fala, vós maridos, amei as vossas mulheres como eu amei a minha igreja. Como que ele nos amou? Com morte. Com um preço de sangue. Então isso mostra, não é vangloriando o homem no sentido, eu vou mandar e a Bruna ela tem que obedecer, porque a última palavra sempre é minha. Não é no sentido de um autoritarismo, mas é sobre um lugar de liderança. Então, para quem vai assistir esse vídeo aí, eu quero deixar aí, submissão não é ser inferior. Submissão é você estar sendo guardada, protegida. É você ter um líder dentro da tua casa que não tem medo de lutar pela tua família, que não tem medo de acordar cedo, de ir atrás, de correr atrás. E que está seguro no Senhor. Porque o homem, o verdadeiro homem que ele é submisso a Deus, ele entende que o princípio de Cristo, na verdade, é fazer com que a mulher se torne submissa. Mas a minha esposa, ela não pode, né? Hoje a gente não consegue. Amém, nós respeitamos. Porque a Bruna, ela se tornou submissa quando veio a Zoe ali, conforme a gente contou aqui, né? A Bruna trabalhava numa contabilidade. E a gente sabe que hoje em dia existem muitas mães solteiras. Como que ela vai deixar de trabalhar? Claro que não tem como, né? Não tem como ser irresponsável assim. Mas para você, mulher, que tem essa oportunidade, busque no Senhor. Não faça pela emoção, mas busque uma direção, sabe, pastor? Busque, porque é Ele quem testifica. Porque às vezes a gente acha que a mulher do lar, ela não faz nada ou que ela só faz coisas do lar. Não. A mulher do lar, ela ajuda a administrar as finanças do lar. Ela ajuda no corpo de Cristo, no ministério. A mulher do lar, às vezes, ela ajuda na família, às vezes na vida dos pais, auxiliando a vida deles. Então, a mulher do lar, ela tem multifunções. Ela trabalha muito mais que a gente, que é ou empresário ou CLT aí, né? E assim, se não tiver conectado, a probabilidade de dar a ênfase para essas vozes externas é gigante. É muito grande. Verdade. Bem lembrado de falar disso. Porque assim, é impossível viver um propósito desse se não tiver extremamente conectado. Sim. Firmados, né? Firmado, assim. Porque parece que eu vi a Kelly falando assim. Isso é uma certeza, gente. Sim. Isso aí não é uma informação, que nem o nosso pastor fala. Isso é uma revelação. Sim. Isso vem do alto, entendeu? Não é uma coisa assim que... Porque nesses exatos momentos existem coisas, e isso é uma coisa que o Christian vive porque eu vivo. Sim. Então, ao mesmo tempo, existe dois mundos aí de propósito, né? O homem entender que ele traz a provisão, mas ele é extremamente submisso a Deus. Porque o homem também é submisso. Sim. Entendeu? E a mulher entender que o que ela está fazendo não é algo porque o homem está chicoteando. Isso. É um propósito que vai coincidir com toda uma missão de um propósito para uma geração. Exato. Porque Satanás, quando ele quer quebrar isso, o foco não é só destruir um homem e uma mulher, mas sim a geração. Sim. Porque é a geração que vai sofrer todas as consequências. Exatamente. Dentro do propósito do Christian, e eu até queria que o Christian falasse um pouco, porque eu sei a resposta, porque eu vivo isso. A dificuldade também do homem, porque daí vem toda a parte machista, né? Vem atendo a parte, né? De, meu Deus, como é que agora, o que eu vou fazer? E, enfim, entender que a gente também precisa dessa dependência, porque senão fica naquele eu faço...
Se eu não levanto, não acontece. Sim. Se eu não isso, eu. Quando vê o eu tá lá em cima e tá todo mundo assim pro eu e... Christian, como é que tu lida isso com o dia a dia, dentro do teu trabalho, quando as contas não fecham, porque isso é uma coisa normal, a gente é brasileiro, a gente tem família, a gente tem contas, a gente não tá Existem emergências que podem acontecer no meio do caminho. Isso. Pastor, te cortei? Não, pode falar. Com relação a essa pergunta, assim, quando a gente ouve ele falando que o homem é o cabeça da mulher, se você não tem um entendimento, já gera aquele orgulho, né? Aquele senso assim, então sou eu que mando, né? Uhum. Então, para que nós, homens, não vivamos esse falso entendimento, nós precisamos reconhecer a nossa submissão a Cristo. Uhum. Cristo é o cabeça do homem. Então, a primeira coisa que tira o homem desse lugar do autoritarismo é você entender quem Cristo é na sua vida. E a segunda coisa que também é tão importante é entender quem é a esposa que Deus nos deu na nossa vida. Exatamente. Porque grandes homens existem, mas por causa de grandes mulheres que estão nos bastidores dos lares, que estão nos bastidores das empresas, porque hoje em dia, né, quando uma família tem uma empresa, é uma família empresarial. Né? A gente conhece uma família de amigos nossos que, meu Deus deu um dom incrível. O homem é extraordinário, mas a mulher, ela tem uma visão empreendedora total. Sim. Ela é incrível. Quando ela se move, quando ela vai palestrar, quando ela vai fazer algo, tu vê que ela nasceu com isso. Então, isso traz esse sentido. O homem reconhecer. Acho que o primeiro ponto aqui é o homem reconhecer a sua submissão a Cristo, né? E o segundo ponto é não se comparar. Eu vejo assim que a comparação, ela não atinge somente as mulheres, né? Muitas vezes a gente fala, porque a mulher gosta de olhar as amigas. Eu queria ter a vida que a amiga tem, porque o marido da amiga faz isso. O Christian faz isso. O pastor Diogo deixa suas esposas em casa. Mas, na verdade, a comparação, ela castra a revelação original que Deus chamou o homem e a mulher para viver. O casamento ali, né? Ela rouba aquilo. Verdade. Porque quando você... só a gente olhar ali no contexto do Éden, Jardim do Éden, né? Quando a mulher olha para aquele fruto ali, né? A partir do momento que ela se permitiu comparar, quem será que eu vou me tornar quando eu comer desse fruto? Porque a comparação, ela faz isso, ela quer gerar poder dentro de você. O desejo incansável de você se sentir maior. Então, é você ter as suas bases muito bem firmadas. É você olhar, que nem eu estava ouvindo aqui a Bruna falando, eu me emociono mesmo, pastor, porque eu reconheço aquilo que Deus fez na vida dela, desde quando eu conheci ela. A Bruna, ela é intensa assim mesmo, porque ela tem uma convicção. E quando a gente encontra pessoas como ela, pessoas como nós, muitas vezes as pessoas acham que são pessoas orgulhosas, mas não são. Sim. São pessoas que sabem quem são. E hoje em dia você saber quem é extraordinário. Você não se vende... É mais o mundo que a gente vive. Igual você falou ali, né, dos comentários. Meu Deus, teve muitos comentários negativos, maldosos. Teve, mas toda vez que eu lia, o Espírito Santo falava, eles não entenderam. Não. Exatamente. E quando você não entende, você não desfruta. Você só pode desfrutar daquilo que você entende. E atira pedra. E você atira pedra. Porque a lei diz que é para matar, mas daí chega Jesus e fala o quê? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então aí a gente começa a entender que o primeiro princípio é esse, é a sua submissão a Cristo. Então até um conselho, né, que eu quero deixar aqui, olhando para essa câmera aqui, ó, para as mulheres que desejam viver isso que a Bruna tá vivendo, né? Ore ao Senhor, porque Deus tem que falar com o seu marido. Se o seu marido não é submisso a Cristo, você precisa dobrar os seus joelhos e ainda orar muito mais para que ele tenha uma experiência real com a pessoa de Jesus. Porque quando ele entender que Cristo é o cabeça dele, ele não vai ter medo e não vai deixar o medo, na verdade, reger a vida dele no sentido que ele não vai dar conta. Porque dá conta. Porque eu não dou conta pela força do meu braço, pastor. Eu dou conta porque Cristo é comigo. Então, quando surge uma emergência, que surge sim, claro que surge. Quando surge um contratempo, às vezes eu me apavoro, mas o que eu vou fazer? Eu vou conversar com a Bruna. Porque ela não é só aquela que fica lá dentro do lar, ou igual uns comentários que a gente viu que era até engraçado. Pra que eu vou bancar minha mulher pra ela ficar dormindo até tarde? Pra ela ficar fazendo... Nossa, que visão deturpada, né? Que visão errada disso. A verdade é, quando você entende o valor... Quando eu tô trabalhando ali na Edmed, pastor, enquanto eu estou ali como CLT, e eu sei que a Bruna tá lá na nossa casa, lá no nosso apartamento, e os meus filhos estão bem guardados, não tem preço que pague isso. Isso tem valor, isso não tem preço. É um sentimento de eu estar seguro, eu posso me doar lá dentro do meu trabalho. Eu posso ser inteiro lá, né? Algo que a Bruna sempre fala. Se tá lá dentro do trabalho, seja inteiro lá. Se tá dentro de casa, seja inteiro aqui, tá na igreja. Só que quando você não tem isso... Imagina se a Bruna estivesse trabalhando. Então, a nossa realidade, falando daquilo que nós vivemos, não como uma regra, é necessário que a Bruna seja dentro do lar. Porque o que os nossos filhos têm na mesa,
com ela ou quando eu estou junto é algo que dinheiro nenhum no mundo compra, pastor. Dinheiro nenhum. E assim, inúmeras vezes a Bruna deve ter isso na tua vida também. É aquele momento que a gente sabe quando fecha a mente, buga tudo e tu não, o que eu vou fazer, meu Deus do céu, e agora? Aí a gente sai um pouco, a gente entra um pouco, sai do sobrenatural e entra na humanidade, né? Sim. Que é uma coisa normal também. Sim. Até porque a gente é humano, né? Sim. Mas a gente sabe pra onde correr, né? Que tem 2 lugares, né? Que é o secreto e pro colo da mulher. O colo da mulher que eu digo no sentido de poder... É só escutar uma palavra, sabe? Eu não sei você, cara, mas a Kelly, ela sempre tem a palavra certa, sempre, cara. A Bruna sempre tem. Pra acalmar. Sempre tem. Pra acalmar. A Kelly, ela tem um dom, assim, que eu digo, cara, eu às vezes não falo muito pra não levantar muito a bola dela, sabe? Mas agora já vai pro mundo inteiro escutar, já era. Mas assim, ela tem um dom de falar a palavra certa. Sim. Porque sim, uma mulher sem entendimento, ela já mete o louco, ou sei lá, Sim. e fala coisas que não faz sentido. Sim. Mas uma mulher na presença e entendendo o papel dela, cara, a primeira coisa que ela faz, cara, primeiro ela bota a mão em mim. Sim. E segundo, ela fala, amor, sempre deu certo. Não vai ser agora diferente. Sim. É como descesse um balde, assim, e aquilo me dá um vigor de novo, cara. E é como eu levantasse a cabeça pra cima, esperança. Isso. Sim. Tá entendendo? Sim. Então, a importância, cara, Sim. dessa submissão. Sim. É realmente ter um contexto de estar junto na mesma missão. Sim. E sabe por quê? Porque eu sempre falo assim, né? As pessoas usam muito o e se. E se o Christian morrer? E se não der certo? E se daqui a alguns anos separar? Né? Tem um versículo que diz, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Né? E minha sua descendência passar fome. Exatamente. Então eu sei o que eu tô entregando e para quem eu tô entregando. Uau. Sabe? E antes de entregar pro Christian, eu estou entregando ao Senhor. Sabe? E antes de confiar na força do braço do Christian, eu estou confiando no Senhor. Sabe? Então, em todo tempo, todas as vezes que o Christian chega, humanamente falando, nós não temos a força que precisamos para entrar nesse lugar ou para fazer determinada coisa. Eu sei quem vai fazer. Sim. Sabe? Não é sobre nós. Exatamente. Então, por isso que nós, como mulheres, sempre temos uma palavra. Porque nós lembramos do primeiro sacerdote, que é o Senhor, que é Jesus, né? Sim. Então, é sobre isso. Uau. Gente, meu Deus do céu. Ai, pastor. Gente, eu tô... É sempre... É importantíssimo, assim, a gente... Tudo que a gente falou, né? Mas o mais... É o legado, né? É o legado de tudo aquilo que as nossas atitudes vão gerar, né? Sim. Eu fico tão feliz quando eu vejo meu filho mandando no WhatsApp o devocional dele. Sabe? São coisinhas assim que nem o Cristian falou. É sobre valores, cara, não é sobre dinheiro. É isso. Não é preço. Então, cara, tá valendo a pena. Sim. Tá valendo passar um pouco mais trabalhando, tá valendo, sabe? Às vezes eu a vida mais regrada em muitas coisas, né? Com certeza. Porque como pais a gente sempre olha e pensa assim, né? Eu lembro de uma experiência que foi muito marcante, assim, que foi quando, enfim, nós estávamos financeiramente passando por muitas provações e eu lembro que eu fui abrir o armário e ela não tinha um calçado. E aí eu falei, Deus, é necessário realmente que a gente passe por isso. Bem. E aí eu lembro que uma amiga, ela deu um calçado que era do filho dela. E ele era todo pretinho, assim, meio unissex. Assim, né? E eu falei, amém, Senhor. Sabe? Porque eu sei que pra Zoe não é tão importante ter um calçado. Isso fere a mim como mãe, o Christian como pai. Mas porque não muda quem ela exatamente. Mas era necessário passar pelo deserto. Exatamente. Era o que tinha pra passar pelo deserto. Exatamente. Sabe? Porque o calçado crescia, a roupa crescia. Exatamente. E eles têm esse entendimento, né? Falando da Zoe ali por ser mais velha, pastor, quantas vezes ela pediu algumas coisas? Eu quero comprar tal coisa. E a gente chegava, né, amor, e falava com ela assim, filha, quando o papai tiver dinheiro pra isso, vai. Hoje o pai não pode. Ela falava, eu sei, pai, né? Nem sempre tem dinheiro pra comprar tudo que a gente quer. Então você entende que quando você vive um princípio, você... mais do que influencia, você convence o seu filho a viver aquele princípio também. E se eu perguntar pra ela assim, filha, você quer ter isso?
Só que aí a mamãe precisa trabalhar para ajudar, ou você prefere não ter e ter a mamãe em casa? Ela sempre vai escolher ter a mamãe, sabe? E veio algo aqui agora, sabe, pastor? Os brinquedos eles vão esquecer, o sorvete que eles comem eles vão esquecer, a roupa que eles vestem eles vão esquecer, mas a presença eles nunca vão esquecer. Sim. Porque quando eles forem adultos e passarem por uma situação, talvez uma grande vaga numa empresa, talvez a sua própria empresa, na escola, na faculdade, quando eles tiverem que apresentar lá o TCC da faculdade, eles vão ter uma palavra de segurança. Porque eles têm um lar, eles tiveram um lar. Verdade. Eles tiveram um pai e uma mãe que estiveram ali por eles também. E que não apenas se abdicaram de todas as coisas para viver, para tentar suprir eles com presentes, sendo que o que fundamenta a criação dos filhos é a presença. Sim. É o tempo que você dedica a eles. Não é fácil, pastor. Você sabe quantas vezes a gente chega em casa e a gente está cansado. Como eu tenho sido ministrado nesse tempo. Chego em casa e o Noah tá no 220. E a Zoe também. E eles querem me falar, eles querem mostrar as coisas. E aí também tem a Bruna, né? Mas a Bruna sempre muito deixa ele chegar primeiro, assim, a Bruna vem me dar um beijo, ele já chega atrás. Papai. Olha isso aqui. Aí já começa, porque o Noah falou isso, porque a Zoe falou aquilo, eu falo, meu Deus. Mas é incrível nisso, porque você percebe que realmente eles têm o meu coração. E eles desejam estar comigo. E aí eles falam, pai, hoje você vai trabalhar? Fala, hoje eu vou, né, que hoje, né? Aí ele fala, não, mas ó, depois de amanhã o pai tá de folga. Então a alegria deles é saber que o pai tá de folga. Porque ou vai na piscina lá do condomínio onde a gente tá morando agora, ou vai ter esse tempo. Mas a gente vive isso, pastor, né? Até ali na entrevista as pessoas falavam assim, esse homem só pode ser parente do Elon Musk, né? Esse homem, ele é milionário. Gente, eu ando de Praiana. Ela tá falando isso. Eu ando de Praiana pra ir trabalhar, tá? Eu vou fazer um stories ainda, calma. Eu vou fazer um stories ainda, tá? A gente mora de aluguel, a gente ainda não tem, pegou o mistério? Ainda não tem uma casa ou um apartamento próprio, mas isso não tem o nosso coração. E sabe o que eu imagino, pastor? Né? Porque o contexto familiar, ele diz muito a respeito de como vamos ver a Deus, né? Nossa, então, quando eu olho pra isso, eu falo, uau. Sabe? Porque eu entendi, porque o Christian entendeu, sabe? O Christian, eu falo pra ele, cara, tu é a presença mais esperada do nosso dia. Ela fala sabe? Mesmo. A gente cria expectativa o dia inteiro pro momento que você vai chegar. Sabe? Então, cara, que incrível. Por muitas vezes, né, quando o Christian precisava estender o horário de trabalho, ele dizia assim, amor, pode jantar. E eu falava, não, nós vamos te esperar. Eu vou fazer um lanche antes e a gente vai te esperar. Por quê? Porque é importante que tenhamos mesa contigo, sabe? Para que eles se lembrem de que por mais que no meio-dia tá só a mamãe, mas à noite tem o pai. Sabe? Então, o pai sempre vai estar ali. Na sua porção, ele sempre vai estar. Sabe? Eu criei algumas, sabe, umas coisinhas assim pra quando eu chego em casa, né? Eles estão na fase de, quando eu boto o carro pra dentro, todo mundo vai se esconder, né? E eu tenho que achar um por um, né? Mas eu criei algumas coisas assim que eu me lembro da minha infância e era extremamente importante pra mim aqueles momentos assim. Sim. Era um momento de a gente, por exemplo, pós-janta, eu tenho o costume de comprar sempre uma fruta. Ou uma laranja, ou melancia, porque a gente gosta muito de melancia. E a gente fica todo em roda e eu corto a melancia e dou um pedaço. Vamos comendo junto. Uau. E é eu que vou dando o pedaço. Sim. O Benjamin, quando eu chego, ele dizia, Cia! Então aquilo já vai me virando uma memória. Que essa memória jamais vai ser esquecida. É verdade. Com certeza. Isso é um legado. É um legado. Olha, você falando sobre se esconder, me lembrei da minha canção, né? Sim. Uma canção que eu tenho que se chama Incrível Pai. E o refrão da canção fala, né? Que amor é esse? Amor de criança. Me escondo atrás da porta só pra me encontrar. E aí, na continuidade, fala, né? E quando eu te encontro, nada mais importa. Eu corro pros seus braços. Lugar melhor não há. Abba, Pai, meu incrível Pai. Erivelto, eu falei pra ti, Erivelto, o homem canta, Erivelto. O homem canta. E aí, me lembrei dessa canção porque eu vivi isso como filho. Com meu pai. E eu também via minha irmã, que é a irmã mais nova, a Nicole, vivendo isso. E eu lembro que quando Deus me deu essa canção, né, também através da vida da Thalita, que é uma amiga nossa, e do meu irmão ali da parte da melodia, eu lembro que eu lembrava das cenas do meu pai chegando. Meu pai fazia um assovio, eu não sei fazer, assovio assim, que só com a boca. Tanto que os meus filhos, os netos dele, reconhecem ele por causa desse assovio. Olha como marca a vida, né? Imagina. Se eles ouvirem um assovio, eles já olham pra ver onde tá o vô. E eu lembro dele chegando em casa, eu lembro da gente, da minha irmã se escondendo atrás da porta. Então, esse é o nosso pai. Esse é o pai que quando ele chega, ele deseja encontrar o seu filho. Uau. Então, essa canção, sabe, me lembrei que agora ela é bem especial por isso. E para nós, como pais, viver isso não tem preço. Não tem. Não existe dinheiro no mundo. Eu lembro de uma vez que eu estava trabalhando no shopping e talvez eu ia ter uma
uma proposta dentro daquilo que eu estava, e que talvez existiria a possibilidade de eu ter que trabalhar em outra cidade. No que eu pensei, não. Como que eu vou fazer? Ver meus filhos só final de semana? Falei, não, pra mim é não. Eu não julgo quem escolhe isso, eu não julgo, eu acho que cada um sabe da sua realidade. Cada um sua experiência, né, gente? E a vida com Deus, a vida é sua, é aquilo que você vive, né? Os princípios, os valores são teus. Mas olhando para aquilo que a gente escolheu viver desde antes da gente se conhecer, para nós isso não cabe, pastor. Sim. É necessário que eu esteja. É necessário que eles me vejam à noite, que eles me vejam ali no sábado que eu não trabalho, no domingo, enfim. E olha como é poderoso, né? Você optar por um estilo de vida, né? Porque isso determina muito como será a vida dos seus filhos quando eles partirem, né? Para viver o seu propósito, né? Porque quando eu olho para trás, quando eu olho para o meu sogro, para minha sogra, para o meu pai, para minha mãe, né? Olhando o que nós vivemos hoje, nós já estávamos sendo preparados, sabe? A decisão do meu sogro. Minha sogra sempre foi uma mulher do lar. Sabe, ela sempre teve a oportunidade de estar em casa cuidando dos seus filhos. Então o Christian, ele já cresceu com essa referência, sabe? De verdade, olha só. Exatamente. Né? E quando eu olho para os meus pais, igual eu falei, eu também sabia. Agora tô agora falando. Uau, que porque incrível, falando né? vai trazendo, né? A minha mãe também, ela sempre trabalha. O trabalho sempre foi em casa, nunca viu. A minha mãe nunca trabalhou fora. Exato. E meu pai sempre foi o cara que saía pra rua. Então, olha só que loucura. Agora você falando. Honrando eles, né, amor? Diante aqui, publicamente, meu pai, minha mãe, meu sogro e minha sogra falando, muito né? Obrigado. Que o exemplo deles nos trouxe aqui, sabe? O que eles decidiram, sabe? De ver também os meus pais batalhando. Eu sempre falo assim, minha mãe precisou trabalhar. Sabe? E eu entendo isso, sabe? Olhando para a realidade de muitas famílias, eu consigo entender. Mas em todo tempo, quando eles tiveram a oportunidade, eles estiveram ali, sabe? Eles ensinaram, eles apontaram um caminho, eles embutiram dentro de mim valores que talvez eles nem imaginavam que eram valores que iriam fundamentar a minha vida hoje, sabe? Mas hoje nós somos, né, de certa forma, uma parte, fruto, né, do que eles depositaram dentro de nós, né? Glória a Deus. Gente, que top. Eu só tenho a agradecer. Que podcast incrível, que história incrível. Vocês quanto tempo de casado? 6 anos. E tempo junto 10? 10. Isso. Cara, vocês estão novos, já estão maduros, sabe? Estão decididos, convictos, estruturados espiritualmente. Cara, o que os filhos de vocês vão ver é algo muito gigante. É só hoje uma pequena parte que a gente está contando. Sim. Daqui uns 10 anos, gente, a gente vai ter que contar outra. Porque daí vão ser já uma história diferente, uma página diferente, né? E eu quero dizer, assim, meu agradecimento por vocês estarem aqui, por partilhar isso com a gente, sabe? Amém. E depois, assim, cara, parabéns, gente. Parabéns pela decisão. Parabéns por ir totalmente de contra a toda uma estrutura mundana. Uma estrutura que sempre diz que aquilo que a gente está caminhando dentro de um propósito é algo velho, algo sem fundamento, porque eles têm as experiências deles, a gente tem a nossa. Sim. E ser enraizado nisso, sabe, gente? Eu acho que isso é o mais top de tudo, assim. É que diante de a gente de ter uma idade nova, né? Vocês são jovens, eu nem perguntei a idade. Que idade tem, Cristina? 30? E 28. Imagina, 30. 28 a gente teve o Otávio, 28. Pro contexto de vida, gente, vocês estão totalmente fora da casa. Sim. A realidade é essa. Mas para um contexto de reino, cara, vocês são exemplo. Isso que é o mais top. Que a gente está fazendo, vocês estão fazendo exatamente o que a palavra está dizendo que vocês têm que fazer. E o resto, gente, é o resto. É verdade. Diante de tudo aquilo que acontecer, porque o diabo, ele sempre tenta atacar quem está batendo de frente com ele. Sim. Dizer que vocês vão ter uma vida extraordinária daqui pra frente, sem luta, sem guerra, sem... Não existe. Não existe. A gente sabe, vocês têm Nesse maturidade, plano sabe não disso. Existe. Então, enquanto a gente estiver lutando, a gente vai saber que a gente vai ter luta. Sim. Mas enquanto nossos filhos vão viverem exatamente aquilo que a pastora fala sempre nos cultos, tropeçando na gente quando a gente está orando, isso é valor. É verdade. Isso é eterno. Sim. Porque o maior conceito de homem, isso eu já falei em culto de homem,
O mundo ensina um contexto de sucesso. E eu aprendi algo que, para mim, sucesso é ser um bom filho, é ser um bom pai, é ser um bom marido. É verdade. Cara, eu conseguindo, pelo menos, ter um olhar de admiração da minha esposa, já muita batalha eu já ganhei, cara. O resto é o resto. Sim. Né? Então, parabéns, gente. Parabéns. Obrigado demais, assim. Obrigado por vocês terem liberado tudo que vocês liberaram. Vai alcançar com certeza muita gente. Muita gente vai se deparar. Também vai ter muito contexto de gente falando, né? Coisas que elas vivem. Que bem entende, né? E as pessoas só dão aquilo que elas têm. Exatamente. Essa é a realidade. Sim. Essa é a moral da vida. E por isso que não podemos nos omitir nesse tempo. Isso aí. Precisamos compartilhar o que temos. Isso aí. E sem medo e sem vergonha. Isso. Porque quando a gente passa por cima do medo, a gente entra no propósito. É verdade. Vive algo novo. A gente vive algo novo. Muito obrigado, gente. Obrigada, pastor. Deus abençoe de verdade. Amém. E eu, cara, tô feliz demais. Muito top mesmo. Eu tenho certeza que vai ser algo que vai edificar muita gente. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Pessoal, aqui podcast, mais uma história incrível, um casal novo, abençoado, que resolveu viver um propósito passar por cima de toda circunstância naquilo que eles acreditam e passando por cima de toda a voz contrária. Eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei aquilo que de repente essa palavra, esse testemunho desse casal vai de encontro à tua vida, mas uma coisa é certa, gente, não iniba de maneira nenhuma a voz que está gritando dentro de você, aquela voz do Espírito Santo. E de maneira nenhuma também permita que esse medo tome conta, porque o medo é o pior inimigo do propósito. O medo é aquela sementezinha do inimigo que ele atira, é a raposinha na estrutura que ele coloca para que a gente não venha e se distancie do centro da vontade do Senhor. Joga esse medo fora agora. Vá para o secreto. Coloque esse medo diante do Senhor, porque esse medo é muito fácil, é com sopro que Jesus ele tira da gente. E ele empodera a gente, ele faz a gente olhar para cima e enxergar um horizonte, e esse horizonte é as promessas dele na nossa vida. Então, com tudo isso que você escutou, com tudo isso em que foi falado aqui, de propósito, de cumprimento de propósito, cumprimento de promessa, base de princípio, isso ele vai te levar somente para um lugar, para o reino. Em nome de Jesus Cristo, uma boa noite. Maqui Podcast.